Eu vivi isso a minha vida inteira. Minha mãe, meus pais, eles não podiam estar presentes nas minhas atividades da escola porque eles tinham que trabalhar. E eu, desde criança, tive que simplesmente entender isso. Então, hoje, aqui, quando eu vejo nessa situação, a mãe, ela não pôde estar, mas ela foi compreensível. Ela abraçou a criança, ela sabe? Isso. Aceitou os sentimentos que a criança... E a frustração que ela tinha em relação àquilo. Porque é uma frustração pra criança. Essa diferença que eu vejo, que eu falo, cara, eu prefiro esse daqui. Se eu for mãe, eu quero quebrar esse padrão aqui e ir por esse lado aqui, que eu acho que faz muito mais sentido. Sim. De acordo com o que eu acredito, com o que eu quero pra minha filha. Oi, Alcaster, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal. Pra você que não me conhece, meu nome é Adriana. E pra você que já me conhece, seja muito bem-vindo novamente. Bom, já vou começar esse episódio fazendo aquele apelo de toda semana, que é pra você se inscrever, comentar, compartilhar e curtir também. Se você quiser nos seguir nas redes sociais, a nossa página oficial no TikTok e no Instagram é @alcastshow. Bom, dito isso, já vamos direto para nossa convidada, que é a Andresa. Andresa, seja muito bem-vinda. Obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Finalmente a gente conseguiu alinhar um tempinho pra vir, eu tava bem animada. Finalmente, porque eu pensei que o nosso encontro ia virar lenda. Cara, quando você me mandou essa mensagem, eu ri tanto, velho. Cara, eu falei, cara, eu tenho que provar, porque da primeira vez meu carro deu problema, eu fui resgatada, Sim. ela falou, precisa de ajuda, eu falei, Que inclusive foi bem na semana que você ia pro Brasil, não é? Sim, eu falei, cara, eu tô packing pro Brasil, mas eu vou. Eu adorei a ideia do podcast, porque eu falei assim, não, eu vou. Aí não deu, porque meu carro quebrou. Aí eu falei assim, tá, quando eu voltar do Brasil, voltei do Brasil, virou lenda, a gente não, vamos Aí tentar eu fui remarcar. pro Brasil. Você foi, a gente desencontrou, aí você retornou agora e falou assim, vamos. Eu falei, não, vamos, esse dia eu posso. Fui olhar na minha agenda e falei assim, não, peraí, eu não posso, eu tenho um appointment, não consigo. Aí eu falei assim, não, eu tenho que provar, porque ela vai achar que eu tô mentindo. Como é que é? Mata a cobra e mostra e fala. Eu falei assim, eu vou mostrar, olha aqui, eu não tô mentindo, não deu certo, mas vai deu rolar. certo. Deu certo. Tô Muito aqui. obrigada por ter vindo, mesmo vindo do seu trabalho. Eu sei que você tá cansada, mas você separou um tempinho. Mas a gente tem que trabalhar, porque a vida aqui, minha filha, não é fácil. Ai, mentiram pra mim. Como que a gente vai manter nossas comprinhas da Black Friday? Cara, mentiram pra mim a vida inteira. Falaram que pra ter dinheiro era só trabalhar, estudar. Eu fiz isso e eu tô esperando. Tá esperando não aconteceu. Ainda. Inclusive, você fez bastante compra no Black Friday? Eu fiz mais do que eu deveria e poderia. Tem uma tentação chamada Klarna. E assim, desde que eu descobri... Klarna, o que é Klarna? Ai, você não sabe links na bio, galera. Klarna é um aplicativo que você usa aqui nos Estados Unidos pra parcelar compras. É tipo assim, o meu espírito brasileiro que adora um parcelado, ele fica triste quando você vai nas lojas aqui e você não consegue parcelar. Esse aplicativo, ele permite que você parcele em qualquer Sério? loja. Ele gera um cartão com o limite que você vai ter de acordo com o seu score, enfim, esses detalhezinhos. E aí você consegue fazer uma compra com esse cartão de crédito normal, bandeira Visa, eu acho, inclusive. E aí você consegue parcelar, fazer planos de parcelamento. Você pode parcelar, por exemplo, sem juros, para ser cobrado aquele valor a cada 2 semanas, ou você pode parcelar com uma taxinha de juros para pagar uma vez por mês, por 6 meses, enfim, é maravilhoso. Ah, eu não sabia disso. É incrível. Porque geralmente aqui você tem que pagar as coisas e no mês seguinte já tem que pagar completo, tipo assim, né? Full, mesmo que seja no crédito. Exato, e aí você fala qual a vantagem. E aí você, vai acumulando. Não aconselho, mas aconselho sim. Várias comprinhas, cashback, enfim. Vou deixar meu link aqui. Me mande esse Vou link. deixar o link aqui, meninas, porque realmente Vale a pena. eu fui além do que eu deveria. Mas a vida é uma só, né? A gente tem que gastar um pouquinho, né? Eu espero o ano inteiro pra comprar no Black Friday. Porque eu sou assim, ó. Eu queria ter esse mão controle. de vaca, sério. Eu queria muito ter esse controle, mas não tenho. Eu vivo real só se vive uma vez e a conta chega. Sim. A conta chega. E o problema é que sempre dá. A gente fala assim, cara, esse mês não vai dar, meu Deus. E dá. Aí chega no mês que vem, você fala, mês passado tava muito difícil, mas deu. Esse mês vai dar de novo. E aí você entra num ciclo que, sem fim. Qual é a sua coisa favorita, assim, que você gosta de comprar? Cara, o que eu não gosto de comprar? Ultimamente eu tô gastando muito, assim, com maquiagem. Maquiagem. Eu tô na minha girly era. Então eu tô gastando bastante com maquiagem, roupinhas. Eu acabei de ser contratada num trabalho novo. Então, tipo assim, eu falei, cara, eu preciso renovar meu guarda-roupa. E, enfim, E aí tem sido ladeira abaixo. Ô, Andresa, de onde que você é no Brasil? Eu sou de São Paulo, Osasco. Você veio pro Au Pair em 2017. 2017, já tem um tempinho. Só tinha grama quando eu cheguei aquelas. Mana do céu, já vai fazer 10 anos em 2027. Sim, comecinho de 2027. E como que foi? Cara, processo. Foi uma experiência incrível. No Brasil, eu trabalhava como consultora de viagem para uma agência de intercâmbio. E foi onde eu descobri o Au Pair, porque o meu sonho... Eu sou só mais uma Silva, né? Então, o meu sonho era... eu aprendi inglês sozinha.
Então, o meu sonho era fazer um intercâmbio para Londres, porque... Óbvio, Londres. né? Tinha que ser Londres. Não, ia ser perfeito. Mas eu não tinha, né? A Libra é muito cara. Não que o dólar não seja, mas a Libra era muito cara e estava fora da minha realidade. Depois que eu me formei, eu cursei secretariado no Brasil. Então, eu me formei como secretária executiva bilíngue, mas sem o bilíngue, porque eu tinha um inglês super básico. E eu falei, cara, esse é o momento. Eu me formei, eu vou procurar. Só que aí eu comecei a trabalhar numa agência de intercâmbio. E foi onde eu conheci o au pair e era querendo ou não, mais acessível. Eu falei, cara, que não é impossível. Tenho experiência com crianças, né? Já fui babá, faço uns biquinhos aqui e ali. Por que não? Aí a ideia era, fico um ano, vou melhorar meu inglês vai voltar assim, maravilhoso, eu vou conseguir o emprego dos sonhos e vou voltar rica, porque eu vou ganhar $200 por semana. É, bem assim que a gente pensa. Eu vou voltar rica. Cara, eu vou ter trabalho, eu vou ter meu salário, eu vou ter comida, não vai ter por que eu gastar. Eu vou voltar rica, porque, poxa, eu vou juntar dinheiro um ano e vou voltar rica, milionária, e, cara, vou comprar um apartamento, vou arrumar um emprego dos sonhos com meu inglês de milhões e vai ser isso. Chegou o final do primeiro ano, minha host family, e aí? Eu falei, cara, vou ficar mais um pouquinho, né? Eu não consegui juntar dinheiro. Assim, vivi uma experiência maravilhosa, viajei muito, meu inglês já tá muito melhor, mas não consegui juntar o dinheiro. Então, eu vou ficar mais um tempinho aqui, vou ficar mais 9 meses. Eu não quero ficar mais um ano, porque é muito tempo, 6 meses é muito pouco. Vou pegar ali e estender pros 9 meses, são 9 meses pra fazer dinheiro. Sim. Lenda Quem também, diz? Né? Lenda também. E aí, o descontrole financeiro... Cara, a única opção que eu tinha era voltar pro Brasil. Só que a essa altura do campeonato, eu falei, cara, eu não quero mais voltar, não. Eu tô gostando de morar aqui, tô gostando de viver aqui. E aí a minha host family me propôs, ela falou assim, olha, a gente sabe que algumas pessoas têm a opção de ficar como estudante. É algo que você tem interesse? A gente pode te ajudar. Eu falei, calma. É algo que eu tenho interesse, obviamente, mas, de novo, eu tenho descontrole financeiro, eu tô zero preparada pra isso. E aí ela falou assim, não, mas a gente arcaria com os custos da sua faculdade. Eu falei, oi, calma, isso aí não era uma opção antes, agora é. Então, assim, no último minuto, eu falei assim já no finalzinho da minha extensão, eu falei, cara, vou fazer isso. Aí eu voltei pro Brasil, troquei o visto, peguei o visto de estudante e voltei como estudante. Olha, no início do seu processo, quando você foi fazer as entrevistas e tudo mais, você falou que aprendeu o seu inglês sozinha. Você teve alguma dificuldade assim? Cara, eu autodidata, assim, eu assistia muita série, Friends. Friends ajuda muito com tem bastante diálogo. pessoas que aprendem... música, eu aprendi muita coisa com música. Só que, assim, no final do dia, eu não tinha a confiança, né, por exemplo, porque eu precisava usar o inglês, né, na agência de intercâmbio que eu trabalhava. Mas era raro, então, assim, era pra lidar com a escola, com o fornecedor, alguma coisa do tipo, host family, o que fosse. Mas não eram coisas que eu fazia sempre. E quando eu precisava fazer, eu ficava insegura, eu tinha aquela coisa, cara, será que a pessoa tá me entendendo? Sim. Aquela coisa de realmente quando você tá aprendendo um idioma novo. Então, eu falei, a melhor forma de eu explorar esse idioma e desenvolver ele é, cara, no dia a dia, na rotina. E essa opção do intercâmbio, pra mim, caiu assim como uma luva. E como eu já trabalhava na CI, eu tinha o backstage. Então, assim, eu sabia o que acontecia por trás das cortinas. Então, eu vinha, assim, com as expectativas alinhadas com a realidade do programa. Então, eu falei, cara, não tem como não dar certo. Sim. E ainda bem que deu. A sua agência foi a CI? Não, então eu fui meio Judas. Eu trabalhava pra CI, a agência que eles fazem, a CI é uma agência que faz o au pair também, Sim, não é? Eles fazem através pelo menos na minha época, da Au Pair Care e da Europair, que era uma agência bem menor. Eu decidi vir pela Cultural Care, bem Judas, assim. Mas é porque exatamente por eu saber o backstage, tudo que acontecia, assim... O processo pela Cultural Care, na minha cabeça, fazia mais sentido porque já era direto com a agência. Agência aqui nos Estados Unidos. Porque o processo pela CI, você imagina que você tem um consultor, você vai lá e fala assim, eu quero ser au pair. Sim. Então, esse consultor vai pegar todas as informações, você vai preencher o application, vai mandar pra ela. Essa pessoa vai corrigir, vai checar se tá tudo certo, vai mandar pra um departamento X, que vai checar os seus documentos. Esse departamento X vai enviar pra organização, no caso aqui nos Estados Unidos, a Au Pair Care, que seja. E aí, a Au Pair Care vai retornar de volta para esse departamento, que vai retornar de volta para o consultor, que vai retornar de volta para você. É um telefone sem fio. Já na Cultural Care, eu não sei como funciona hoje, porque, enfim, faz muitos anos, mas já na Cultural Care, era direto com a agência que eu tava falando. Então, assim, essa comunicação foi muito mais rápida, para mim fazia muito mais sentido. Foi por isso que eu vim com eles e, assim, tive uma experiência muito boa. E também, o fluxo de família, as pessoas falam que é melhor, não sei o quê. Pra você foi também?
Pra mim foi. Eu tinha, assim, de novo, eu tinha a noção au pair care com base nas clientes que eu tinha na CI. Sim. Assim, não era tão ruim o fluxo, mas eu não tive problema com a cultural care. Em termos, na verdade. Porque eu tive um fluxo bom de famílias, enquanto eu tava online, acho que eu fiquei online por 2 meses. Nossa, foi rápido. Sim, eu tinha muitas horas com crianças. Eu acho que isso chamou a atenção. Sim. Mas eu tive um fluxo de muitas famílias que entravam no meu perfil, ficavam no meu perfil, mas não entravam em contato comigo. Eu não conseguia falar com essas pessoas. E eu fiquei, gente, será que tem uma coisa errada? E aí, tanto que o meu match veio através a minha LCC aqui. A minha host family entrou no programa, porque eles não tiveram au pair antes de mim, eles entraram no programa. E aí a LCC, que foi designada para eles, falaram assim, olha, tem uma pessoa online, ela meio que alinha com o que vocês estão buscando, vocês querem conhecer? E aí ela meio que fez esse match. E aí essa minha host mom, ela não entrou em contato através da plataforma mesmo, da Cultural Care, ela entrou em contato diretamente pelo meu e-mail. Ela falou assim, olha, me passaram as suas informações, você quer conectar? Vamos conversar? Eu falei, ok. E, cara, é muito louco, porque todo mundo fala, gente, vocês têm que sentir... Na época, eu não sei como é hoje, mas vocês têm que sentir o feeling com a família certa. Tem isso. Tinha muito disso, tipo, não aceita a primeira família que você conversar, porque vai ter muito benefício, nananã, e aí você vai estar desesperada. E, cara, na minha cabeça era muito assim, a minha expectativa tava muito alinhada a o mínimo. Eu só quero o mínimo, eu quero uma família que vai seguir as regras, e é isso, sabe? Eu não esperava muito mais. Sim. E eu acho que é isso que, inclusive... É um problema para as pessoas que têm experiências frustradas aqui. Isso, porque você tem uma expectativa muito alta em cima daquilo. Exato. E de repente... E eu acho que culpa disso também vem da galera que trabalha nas agências, sabe? De novo, como consultora, eu tenho ali, né? Sim. Você tem base. Essa propriedade para falar, porque como consultor, ele só quer bater a meta, ele só quer vender o programa, porque depois que você pagou, já saiu da mão dele, vai para aquele departamento. Então, assim, próximo, entendeu? Então, se você senta na frente do consultor, ele vai falar que o programa é incrível, ele vai falar que você vai ser tratada como uma filha mais velha, ele vai falar que você vai ganhar dinheiro para viajar aos Estados Unidos, e não que você não faça isso, você consegue fazer tudo isso, e você pode ter a sorte de encontrar uma família que vai te tratar como uma filha mais velha e tal, mas não é regra, não é um parâmetro justo para você seguir, para todo mundo seguir. Então eu acho que quando a receita para dar certo, fica até de conselho, é vir com as expectativas baixas, de cara, é uma família que vai seguir as regras, é só isso que eu preciso, já tá suficiente. E foi o que eu fiz. E aí a minha host mom entrou em contato comigo, a gente se conectou e assim, era exatamente o que eu queria, o que eu buscava. Eu não queria um lugar muito turístico. Você veio pra cá primeiro? Pra Georgia. Sim, eu só morei aqui. Então, eu não queria um lugar muito turístico, eu não queria, enfim, um lugar muito quente. Eu falei, cara, se é pra viver uma experiência, eu quero viver uma experiência, sabe, de verdade. Sim. Eu não quero, por exemplo, ir pra Flórida, viver um verão o ano inteiro. Nossa, eu morei na Flórida, eu não gostei de morar lá, cara. Agora eu tô doida pra ir, né? A ironia do Pra destino. morar? Tô doida pra morar lá, juro. A ironia do destino, né? Me tornei quem eu menos imaginava. Mas, na época, eu não queria isso. Mas, ao mesmo tempo, eu falava, cara, seria legal a experiência de morar, tipo, no norte. Tipo, sei lá, Nova York, Boston, que o inverno é inverno de verdade. Mas eu acho que eu cansaria, sei lá, tipo, também em um mês. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais essa neve. Sim. E aí, era a família até então perfeita pra mim. No papel, ele Tava boa. checava todas as minhas boxes e eu ficava, cara, é isso. Eram 2 crianças, era uma família tranquila. Moravam, assim... Na Georgia, assim... Era E você teve o feeling? Eu tive. Só que aí que tá, eu tava na ansiedade, na expectativa de vir. Então era um medo que eu tinha, cara, será que é feeling ou é ansiedade? Ou é aquela coisa, cara, e se ninguém mais falar comigo? Porque entrou várias famílias no meu perfil, mas ninguém falava comigo. Essa foi a primeira. E aí eu falei, cara, e se ninguém mais falar comigo? Eu vou dar não pra ela? Só que aí eu falei, cara, calma aí, vamos conversar, vamos colocar tudo, né, no papel certinho. E eu falei, cara... São eles. E é aquilo, na minha cabeça eu tinha... Se não der certo, eu não tô sozinha, sabe? Não é assim, eu sei que existem casos de dar errado, mas na pior das hipóteses eu volto. Entendeu? Assim, eu tenho pra onde voltar, então eu vou. Eu lembro que na época que eu falei que ia fazer au pair, todo mundo falava, cara, você é louca, você é muito corajosa. E eu não entendia. Quando todo mundo falava, você é muito corajosa de fazer isso, eu não entendia. Hoje em dia eu entendo. E quando eu cheguei aqui que a realidade bateu mesmo, eu falei, cara, realmente... É preciso, requer muita coragem pra você fazer isso. Porque literalmente, eu coloquei tudo que eu tinha dentro de uma mala e falei, fui pra um país onde eu não conhecia ninguém, onde eu tava indo pra uma família que eu conversei pouquíssimas vezes e falei, cara, é isso. E era isso, eu tinha um sonho e uma mala de 23 quilos.
É engraçado porque quando a gente olha pra trás e a gente vê tudo isso, a gente fala, eu fui muito corajosa, cara. Exato! Porque, meu Deus do céu, o que a gente passa no programa não é brincadeira. Exato! E fora que a gente sai da nossa zona de conforto, né? Mas eu acho que é... Quando eu penso hoje, né, trazendo isso pra mim, eu falo, será que eu teria coragem de fazer hoje? Aí eu fico pensando, acho que não sei, cara, eu ia pensar direito. Mas quando a gente é mais novo, você fica naquela anestesia, né? E eu acho que essa é a coisa legal, é de você fazer no calor da emoção e falar, cara, que bom que eu fiz. Porque mesmo as pessoas que tiveram experiências ruins com o programa, hoje, depois de tudo que passou, porque tudo passa. Depois que passa, a gente olha pra isso e fala, cara, que bom que eu fiz. Porque querendo ou não, isso me ajudou a crescer, isso melhorou o meu inglês, o que for, você consegue tirar algo bom daquilo. Então, cara, eu acho que o au pair por si só mesmo, as pessoas que tiveram uma experiência ruim, cara, no final do dia elas conseguem tirar algo bom daquilo. E fora a experiência que você ganha, né? Amadurecimento, sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro que, assim, hoje eu penso mais no lado dos meus pais, porque meus pais meio que surtaram. Eu falo assim, como assim você vai pra um país onde a gente nem consegue ir atrás de você se a gente precisar? Você acredita mesmo que vai ter uma família maravilhosa, que vai te pagar pra você morar lá, vai te alimentar só pra você cuidar de crianças? Eu falei assim, gente, vocês sabem que eu trabalho com isso, né? Assim, não tirei isso, eu não inventei, não é fanfic da minha cabeça. E aí eu fico pensando, cara, mas realmente, e se fosse, sei lá, a gente vê tanto caso louco aqui, eu lembro minha mãe, eles vão te trancar no basement e você nunca mais vai ver a luz do dia, eles não vão tomar seu celular, seu passaporte. Eu falava, gente, calma, eu não tô, tipo, sozinha lá, tipo, eu tenho, sabe, pra quem correr se eu precisar. Mas eu fico pensando, cara, se minha filha chega em casa aos 22 e fala assim, aos 21, e fala assim, mãe, tô indo embora. Como assim você tá indo embora? Ah, eu tô indo pra um país onde você não fala a língua, onde você não conhece ninguém, onde você não tem um passaporte pra entrar e aonde você vai ouvir de mim quando eu quiser. Tá bom? Que bom. Daqui um ano eu volto. É assustador, né? Só a gente se coloca no lugar. Se coloca no lugar. Eu falei, gente, realmente, eu acho que se minha filha faz isso, eu vou trancar ela. Você não vai ser trancada no basement nos Estados Unidos, vai ser trancada aqui. Porque eu não vou deixar você ir. Então, assim, hoje eu olho pra trás e eu entendo quando falavam, cara, você tem muita coragem de fazer isso. Você não tá com medo? E eu ficava, medo? Eu não vejo a hora de ir. Que medo. É isso que eu falo. Quando a gente é jovem, a gente não tem medo, cara. Não, imagina, vai dar tudo certo. Não tem isso. Mas é isso, né? Quando a gente tá jovem mesmo, tem que fazer as coisas. Tem que ir... tentar, sei lá. Cara, sem dúvida, eu não me arrependo de forma nenhuma. Eu sei que, assim, eu tive uma host family unicórnio, né? Eu fui uma exceção, mas eu não me arrependo, assim. Eu vivi uma experiência incrível e que me trouxe, assim, muitas coisas incríveis mesmo depois. Então quer dizer que você só teve entrevista com eles e já fechou match e tudo? Já fechei o match com eles. E eles não tiveram au pair antes de mim, então eu era a primeira, era uma experiência nova pra gente, assim, tanto pra mim quanto pra eles. Dizem que é mais fácil, às vezes, em algumas situações, de você acabar levando a família pra cumprir realmente a regra do você programa meio e que tudo mais. molda a família, porque ela não tem um parâmetro pra seguir com alguém. Ah, mas a au pair antes de você fazia dessa forma. Ou, não tinha um parâmetro. Eu que tava ali aprendendo e vivendo o au pair junto com eles. Sim. Pra gente deu super certo. E quando você chegou, a recepção deles foi tranquila, foi legal? Cara, foi. E acho que o choque mesmo, assim, veio, sei lá, no segundo dia, talvez. Porque foi super gostoso, a gente se encontrou, eu cuidava de 2 crianças. Tinha acabado de fazer 1 ano, a minha nenenzinha. E a outra tinha 6. Então, assim, a de 6 falava o tempo todo e eu ficava... Meu Deus, em Friends eles falam muito devagar. Aqui, na realidade, essa criança tá... E quando eles corrigem a gente? Cara, ela ficava assim... No primeiro dia que eu fiquei sozinha com ela, ela ficava... Blá, 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 guess what? Eu ficava... What? Blá, 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 blá. Eu, meu Deus, o que essa menina tá falando? E assim, sem falar do vocabulário, porque, de novo, eu entendia inglês, eu conseguia, sabe? Mas é um vocabulário do dia a dia, de conversa normal. Assim, eu não tinha um vocabulário voltado pra criança. Sim. Então a criança chega e fala assim: eu tô indo andar de bicicleta, você pode pegar o meu capacete? E só que ela falava em inglês, tipo, realmente. Eu fiquei, o que é isso? E ainda mais rápido? Eu falei, o que é isso? Aí ela, é aquele negócio que você coloca na cabeça pra proteger. Aí eu, capacete. É uma boa ideia, vamos colocar o capacete. Então, assim, são coisas que você não pensa. Por exemplo, o meu primeiro almoço com a família, a gente foi em um restaurante e aí eles puxando assunto e tal. E aí o meu host me perguntou assim, você gosta de shrimp? Aí eu, talvez, eu só não sei o que é. O que é isso? Aí ele... Começaram a tentar, é aquele animalzinho do fundo do mar, e eu fiquei,
sei lá, crab? Não, não é crab, é shrimp. Aí eu, gente, eu não sei o que é isso. Aí ele, gente, que burrice, né? Vou pegar meu celular. Aí ele, ai, camarão? Aí eu, meu Deus, eu amo camarão. Como que eu vim pros Estados Unidos sem saber falar camarão? Sim, por favor, eu amo camarão. E aí é isso, virou a nossa piada de Natal. Toda vez que a gente tem um almoço, jantar, qualquer ocasião em família, a gente fala do camarão, porque virou a nossa core memory. Sim, sim. E quando você chegou, como que era a sua rotina com eles? Cara, minha rotina era muito tranquila. Nossa, eu fui, assim, muito privilegiada, tenho que falar. Porque as duas crianças ficavam na escola, então eu trabalhava basicamente de manhã, no horário da manhã ali, 1 horinha de manhã, fazendo a rotina, tirar da cama, dar café da manhã e levar pra escola. Depois que eu levava pra escola, eu ficava off até, tipo, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. E aí eu ficava na rotina da tarde, levando pra atividade depois da escola, ou ficando com elas em casa, o que fosse, playdates. E aí, 7 horas, 7h30, eu fazia a rotina da cama. E aí, já tava off de novo. Então, assim, no total, na semana, eu acho que eu trabalhava de 30 a 35 horas. O que era perfeito. Nossa, sim, com certeza. Principalmente com o bebê. Porque com o bebê, geralmente, quando você tá trabalhando com o bebê, é o dia inteiro. E a família tira teu couro, né? Ela já tinha 1 ano. Eu falo bebê porque ela é meu bebê, sempre vai ser, Não, né? sim, é. Mas ela já tinha 1 aninho, ela já andava. Então, assim, eu fazia muito playdate, eu ia muito pra parque. E era maravilhoso, porque eu ocupava o meu tempo, gastava a energia delas e era perfeito. E você saía também, se distraía. Eu tinha muita liberdade com eles, muita liberdade. Então, assim, eu ia pra onde eu queria, eu fazia o que eu queria com elas. Eles sempre confiaram muito em mim. Eu não trabalhava de final de semana. Cara, eu fui, assim, muito privilegiada. Você viajou bastante? Ah, eu nesse viajei. tempo? Nossa, eu viajei, que delícia. Quais as suas E viagens? eu tinha liberdade de viajar de carro também. O carro não tinha regras sobre milhas e nada disso. Então eu viajei muito de carro também para cidades vizinhas, Carolinas, Flórida, Nashville, Alabama. Enfim, eu fiz todas essas viagens, além das viagens, né? Fui para Nova York, fui para Califórnia. No meu primeiro ano de au pair, eu fui para Europa também com as amigas. Pra Europa? Quais lugares? Eu fui para Londres. Aê, tá vendo? Consegui, o sonho veio, não era a realização, não era bem o que eu queria, mas eu consegui pisar na terra da rainha. Fui pra Londres, fui pra Amsterdã e pra Paris. Qual foi o seu lugar favorito? Londres, provavelmente. Cara, Londres atingiu minhas expectativas, foi muito gostoso, mas Amsterdã me surpreendeu, assim. Foi. Eu gostei Cara, bastante, eu quero muito ir em voltar. Paris. É legal, é bonito como Cara, fala. Paris é muito bonito. Tava muito frio. Inclusive, agora faz, sei lá, 8 anos que eu fui, que eu tava nessa época do ano lá. É maravilhoso. Eu acho que Paris, pra mim, o maior choque foi Paris, sem dúvida. Quando eu vi a torre. Foi, porque... Cara, eu quero muito ir, velho. Cara, eu sou, de verdade, assim, só mais uma Silva. Quando eu falo que eu sou só mais uma Silva, é real, assim. Ninguém da minha família nunca fez intercâmbio, fala outra língua, ou tem um passaporte, que seja. Quando eu via Paris, eu nunca nem cogitei ir pra Paris, porque era uma realidade muito distante pra mim. Muito distante, era coisa de filme. Sim. Quando você... Cara, eu tava lá, ok, consegui, cheguei. Mas quando eu vi a torre, assim, ó, na minha frente, que ela começou a piscar, assim, à noite... Foi uma coisa, assim, que até hoje, assim, quando eu lembro da sensação, eu fiquei speechless. Eu fiquei, gente, é real. Eu tô aqui, eu tô vendo essa cena que eu só vi em filme na minha frente. É real. Cara, é um sentimento que ninguém tira de você. Sim. Nunca, nunca. Tipo assim, eu quero muito ir. Eu acho que eu tive essa sensação quando eu fui pra DC. Washington DC. Eu amei, assim, tipo assim, eu acho que foi a minha viagem favorita, foi quando eu fui pra lá. Eu amo a arquitetura de lá, aqueles negócios que tem, sabe? O monumento lá do Lincoln. Monumento do Lincoln. A Casa Branca que eu via nos filmes. Não a Casa Branca, o Capitólio, né? Que é a Casa Branca dos filmes. Quando eu vi, eu fiquei assim... tipo, eu acho que eu fiquei mais impressionada com a viagem de DC do que a de Nova York. Porque Nova York era um sonho pra mim, sabe? Tipo... Cara... É engraçado, porque, por exemplo, eu tava até conversando com umas amigas esse dia sobre isso, a diferença do sentimento que foi Europa e o sentimento que foi Estados Unidos. Sim. A primeira experiência aqui nos Estados Unidos foi o treinamento em Nova York. E Nova York é sonho de todo mundo, gente. Eu assisto filmes, séries, desde pequena. Quando você chega na Times Square, que você vê os táxis amarelos, que você vê os outdoors na Times Square... Você fica, meu Deus, eu tô dentro de um filme. Eu lembro que eu olhava as pessoas e falava, gente, o Homem-Aranha vai aparecer aqui nos prédios a qualquer momento. Porque é muito surreal. Então, me traz mais essa coisa de filme mesmo, de estar nas localizações onde foram filmados, sabe? Principalmente aqui na Georgia, que hoje em dia, Hollywood toda é filmada aqui. Então, tipo, você tá andando nas ruas e você fala, cara, é onde foi filmado aquilo é super legal. Então, traz esse sentimento da fã da televisão mesmo, do cinema. Europa já é uma coisa mais história. É. Porque você anda pelas ruas e você vê história em todo lugar.
Por exemplo, Paris, você anda e você vê aquelas pedrinhas, assim, na rua, e você fala, gente, que incrível. Você vê os carrilhos, assim, você fala, gente, você vê história em todos os lugares. Então, o Arco do Triunfo, você fica... O Arco do Triunfo, nossa, Você sim. vê história em todos os lugares, então acho que o sentimento é diferente. É tão bom quanto, mas tem essa diferença. Tem a coisa do cinema, aquela ilusão, aquela coisa de, sabe... E já Paris é aquela... a Europa, enfim, é aquela realidade que você fala, gente, tem muita história. Eu tô pisando em história. E ainda mais depois daquela série, Emily em Paris. Sim. Cara, eu amo essa série. Eu não assisti, não finalizei, mas eu assisti a primeira temporada todinha, né? Que eu achei incrível e foi gravada lá. E, cara, eu ficava vendo. E a Emily é uma au pair, né? Se você parar pra pensar, a Emily é uma au pair. O que a Emily faz? Dá vários foras com o francês dela, porque ela não sabe falar. Como a gente chega aqui, dá também vários foras. Entra nos aplicativos pra conhecer os boys e em encontros que vai levar o quê? Pra terapia, como as au pairs. E é colocada à prova, assim, ó, o tempo todo. Pra saber se ela é boa no que ela faz. Enfim, só pelo fato dela ser imigrante. Sim. Gente, a Emily é uma au pair. É uma au pair. Na França, mas ela é uma au pair. Cara, sim. Não, eu quando a gente... Que agora a gente acabou de ir pro Brasil, né? E o Thali, ele quer muito ir para o Japão. Eu também quero ir. Mas quando terminar essa... Ele quer mais do que eu, né? Por isso que eu tô falando. Eu quero muito ir pra Europa. Na França, eu quero muito ir na Itália pra ver o Coliseu de Roma. Cara, eu quero ter Que nem você falou, lugares que tem história. É uma coisa que me... Tipo assim... Me prende mais, sabe? O Egito. Nossa. Eu gosto muito de ler coisas da Bíblia e tudo. E, a história do Egito contada através da Bíblia, eu acho muito interessante. Eu queria muito ver, sabe, coisas que tem lá, as pirâmides, tudo. Tudo. É história, exatamente, é história. O meu próximo destino, eu tenho muita vontade é Barcelona, assim. Barcelona? Quero muito conhecer. Muito. Espanha, no geral, né? É aquilo. Mas é que tá, eu não queria ir só pra ficar uma semana, conhecer os pontos turísticos, eu quero morar. Eu sou dessa, tipo, eu já quero ir de mala pra ficar. Sim. Então, quer dizer que a Espanha seria um país que você moraria na Europa? Ai, com certeza. Com certeza. Ai, sem dúvidas. A Espanha me chama, faz muito tempo. O espanhol já tá treinado aqui, porque vai chegar o momento. Você fala espanhol? Falo. Arrasou. Vai chegar o momento. Mas você já falava do Brasil ou você aprendeu aqui? Não, eu falava espanhol do RBD, né? Como todo americano, como todo brasileiro formado em RBD. Inclusive, você foi no show? Cara, não fui. Não fui. Na época eu tinha outro compromisso. Eu falei, cara, desculpa, Andresa de 10 anos, vou ficar devendo. Não fui. Mas eu tinha espanhol muito, muito, muito básico. Muito básico. Aprimorou aqui depois que Aprimorei aqui. Sim, na faculdade que eu fiz aqui, eu tive 2 semestres bem básico, assim, da introdução ao espanhol, e foi onde eu me interessei. Eu falei, não, cara, eu preciso de uma terceira língua, e eu comecei a gostar do espanhol, e aí eu conheci um amigo latino, e aí eu falei, cara, juntei o útil ao agradável, e aí ele me ajudou a deslanchar o seu. Sim. Mas hoje meu professor mesmo é o Bad Bunny. Seu marido? Meu marido, Bad Bunny? Pode ser meu marido, eu aceito. Como assim? A hora que ele quiser. Entendi! Pode ser meu marido, a hora que ele quiser, eu tô pronta. Benito, me liga. Não. Você é solteira? Eu sou. Solteiríssima. Porque eu vi seu anel, eu falei, acho que ela não, é só o anel mesmo. Tá na direita. É verdade, ainda tem isso. Engraçado que até quando eu fiquei noiva, né, eu fiquei na dúvida. De qual Você colocar. vê, né, que eles colocam na esquerda aqui. Pois é, eu espero que quando o Bad Bunny vai me pedir em casamento, ele saiba a mão certa, porque eu ficaria... Ai, não sei qual. Aonde você quer seguir em qual? A cultura do Brasil ou... Porto Rico, assim, vai de onde? O que você quiser, assim, eu tô de boa. Nem anel precisa, é sim. Então quer dizer que você ficou 2 anos com a família? Eu fiquei 1 ano e 9 meses com eles como au pair. Aí eu fui pro Brasil, fiz a troca de vistos e aí eu voltei como estudante. Você ficou com eles? Aí eu fiquei 2 anos como estudante com eles, aí chegou o Covid. E aí, como estudante, a gente fez um acordo, obviamente, né? Se me perguntarem não, eu não trabalhei enquanto estudante, porque não é permitido, sigam as regras. Sim. Tá? E aí a gente fez um acordo, eu trabalhava as mesmas horas do au pair pra eles, mas aí eles me pagavam um valor pela hora fixa que eu trabalhava, não era mais tipo assim, o valor semanal, era por hora mesmo que eu recebia, sim. E eles pagavam a minha faculdade. E aí eu continuei com os mesmos benefícios do au pair, o carro, o seguro, tudo pago. E aí era isso, eu fui meio que adotada por eles e aí... que legal. Então, no geral, você teve uma experiência legal com eles, né? Muito, assim. Que nem você falou. Foi adotada mesmo. Eu tive muita sorte com a minha família.
Eles eram incríveis, não só pra mim, mas assim, eu tive muitas amigas durante o meu au pair que não tiveram experiências tão boas quanto eu, e eles sempre, assim, acudiam as minhas amigas. Lá era meio que a casa do refúgio, assim. Quando as meninas entravam em rematch? Quando entrava em rematch, quando a família era sem noção, assim, eu sempre era muito aberta com a minha host sobre, e ela sempre abraçava todo mundo. Não, Andresa, eu lembro que uma amiga minha passou por uma situação com a família, e a minha host falou pra ela, olha só, você é super bem-vinda aqui a hora que você quiser. A Andresa nem precisa estar aqui, tá? Tipo, você só entra e fica à vontade. Olha. Ela era esse tipo de pessoa, assim, e ela fez isso pra mais de uma amiga minha, assim. Ela sempre foi muito, muito, assim, coração mesmo. Eu tive muita sorte. Que bom, né? Porque isso é raro. Eu falo, eu fui muito privilegiada. Sim, Fui privilegiada. E aí depois, eu fiquei com eles como estudante, depois chegou o Covid, né? Era Covid. Foi quando eu terminei minha faculdade, eu falei, cara, e agora? O que vem aí? Porque, novamente, a gente já conversou sobre o meu descontrole financeiro. E eu tava assim, cara, eu quero ficar, não quero voltar pro Brasil, mas o que eu vou fazer? E aí eles falaram, Andresa, essa casa é sua, tipo, a hora que você quiser, você vai ser sempre bem-vinda aqui. Só que eu fiquei, cara, ok. E eu tava muito confortável, porque, gente, é maravilhoso você não ter contas pra pagar, contas de adulto. E ainda ser bem-vinda, né? E ser bem-vinda. E eu realmente me sentia parte da família. Não era uma coisa assim, forçada, sabe? E não era. Principalmente depois do Covid, porque a gente passou pelo Covid juntos. Então, eu tirava as meninas da cama e colocava elas na cama. Eu trabalhava, tipo, 13 horas. Só que chegou um momento que não era mais trabalho. Eu, de fato, era a irmã mais velha delas. Então, assim, não tinha aquela cobrança de... Nossa, eu tenho coisas pra fazer que eu tenho que fazer porque faz parte do meu trabalho. Ah, eu vou fazer se der, sabe? E aí, as meninas não tinham mais aula porque tava tudo virtual. Ah, então, ok, Andresa, você pode ajudar a mais nova com a escola? Posso. E aí, a tia que morava com a gente, né, a tia das meninas, ajudou a mais velha e eu ajudei a mais nova. Dava, sei lá, a hora do almoço, a gente falava assim, ou recess, pras professoras. Aí a gente falava, vai, vamos tomar uma cerveja? Vamos tomar uma cerveja. Então, tipo, no verão, a gente falava, vai, acabou a aula, chega, vamos todo mundo pra piscina. A gente deixava elas nadando e ficava tomando nossa cervejinha. Então, essa era a relação que eu tinha com a família. Eu estava trabalhando, mas o meu trabalho era olhar as meninas na piscina enquanto eu tava tomando minha cerveja com a tia e com a mãe. Então, assim... Nós éramos uma família, não era mais trabalho. E, tipo assim, não era pesado pra você, né? Tipo, você tava de boa ali com elas e tal. Sim. Não te incomodava ficar ali. Não, o trabalho não. Obviamente, o Covid foi muito pesado por tudo que aconteceu. Era uma pandemia e eu tava assim... aquela Surtando. coisa, aquele sentimento de, cara, a qualquer momento você vai receber uma notícia péssima da galera no Brasil. Não tem nada que você possa fazer. Eu tinha voo marcado pro Brasil durante a pandemia. E no último minuto eu falei, cara, eu não vou. Porque eu tô com medo de ir e não conseguir voltar. E, cara, ainda bem que eu não fui, porque eu não ia conseguir. Porque as datas do meu voo que eu tinha inicial, dava bem quando fechou a fronteira. Eu falei, gente, que bom que eu fiquei. Porque senão eu ia ficar presa no Brasil. E aí ia ser frustrante pra mim. Eu sei que seria muito frustrante. E aí eu falei, não dá. Aí depois do Covid eu falei assim, cara, eu quero muito ficar tal, mas eles não precisavam mais tanto de mim. Então eu sentia que eu só tava ali, eu tava trabalhando pra eles porque... Enfim, eles queriam me ajudar, era mais por mim do que pra eles, sabe? Eles não precisavam mais. Eu falei, olha, muito obrigada, mas eu acho que já deu o meu tempo aqui. E aí eu falei, não, realmente já deu o meu tempo aqui. E aí eu me mudei com uma amiga minha, a gente já alugou, e aí foi a vida adulta mesmo. Foi a minha primeira experiência adulta. Eu falei, gente, ok, pagar contas, aluguel, procurar apartamento, trabalho, carro. Eles foram tão incríveis que era uma preocupação minha. Eu falei, gente, o carro. Cheguei e falei assim, então, a menina mais velha só vai dirigir daqui a, sei lá, 10 anos. O que vocês vão fazer com esse carro? Me vende? Aí a minha host falou assim, a gente pode te vender sim, Andresa, tipo, por $1. Eu falei, que? Ela é. Aí ela, Andresa, para de ser boba, né? Esse carro é seu, a gente comprou pra você e é seu. Nossa, que queridos. A gente só transfere. Eu falei assim, você tá falando sério? Ela, tô. Eles me deram o carro. Não. Meu Deus, você foi muito mimada mesmo. É muito privilégio. Muito privilégio, cara. Sim. E aí eles te deram? Eles me deram um carro, me desejaram muita boa sorte, falaram, cara, pro que você precisar. Queridos. E até hoje, assim, pro que você precisar, cara, a gente tá aqui, somos a sua família, e de fato eles são. Eles foram muito mais família você do tem que contato muita com eles família. tudo? Ah, tenho. Então, a gente sempre se vê, eu vejo as crianças, enfim. A gente As crianças sai. que já tá adolescente, Que não a são menina. mais crianças. Tá com quantos anos a mais velha? A mais velha tá com... Meu Deus, ela vai fazer 15 agora em janeiro.
Cara, já tá... 15 anos. Uma adolescente já. Uma adolescente. Ela me manda foto. Eu sigo ela no Instagram, né? A gente se segue. E aí eu vejo, assim, umas curtidas dela em uns posts que eu fico, meu Deus, por que ela tá curtindo isso? E ela é uma criança. porque elas são muito patricinhas, né? Muito. A que eu cuidava, a mais velha, ela tá com, acho que 11 agora. E ela fica mostrando, tipo, mandando foto pra mim das unhas dela. Olha minhas unhas. Olha o tênis que eu comprei. Tipo assim, super patricinha. Não. E ela é toda into maquiagem, unha, roupinha da moda. E eu falo, gente, eu sou da época que você não queria pentear o cabelo. Sabe? Eu brigava, eu tinha que brigar com você pra escovar os dentes. Quem você acha que você é? É péssimo. Eu me sinto aquela tia. Sabe, só falta eu chegar e perguntar, e os namoradinhos? Eu me recuso. Você não tá preparada? Não tô. Sim. Inclusive, você achou diferente a educação que as famílias americanas dão aqui do que no Brasil? Foi bem chocante pra mim. Foi bem chocante. Porque quando eu cheguei... Gente, a minha criação no Brasil foi... Mãe, posso fazer? Não. Por que não? Porque eu falei que não. Tipo isso. Ah, tá. Então tá bom. Mas tapa. Desavisada assim, toma uma chinela. Essa foi a minha criação. Quando eu cheguei aqui... Eu fiquei muito chocada que eles dão muita opção pra criança. Como assim uma criança tem opção? Como assim a opinião da criança é levada em consideração? Eu fiquei chocada. Cara, é verdade. Eu fiquei assim, como assim, gente? Ah, Andresa, por que eu não posso fazer isso? Ué, porque eu falei não. Que outra explicação você precisa? Não, Andresa, eu preciso entender o porquê não. Porque é perigoso, porque você vai cair, se você cair, você vai se machucar. Se você se machucar, eu vou ter que levar você pro médico. Se você tiver que ir pro médico, eu vou ter que avisar seus pais, eles estão trabalhando. E aí eu tinha que explicar tudo. E eu fiquei, gente... Primeiro, o choque foi assim, cara, que ridículo. É só falar não, é só dar um tapa. Mas depois, eu fui pensando, cara, eu gostaria de ter sido a criança que a opinião foi levada em consideração. Eu gostaria de ter sido a criança que me foi explicado o porquê daquilo e não só porque é assim. Ou não pergunta, sabe? E aí minha cabeça mudou. Hoje, quando eu vou pro Brasil e eu vejo a criação das pessoas, eu fico, gente, tá errado. Meu Deus, sabe? Tem muita coisa que eu peguei daqui que... A minha família, por exemplo, se eu falasse pra minha mãe, ela olharia pra mim e falaria, ai, que frescura. Criei você assim e sobreviveu. A que custo, né? Aí você fala, não, sobrevivi sim, com a camisa de força aqui. Não, mãe, realmente. Sobrevivi, tô vivíssima. Minha terapeuta bem sabe. Sim, é muito real isso, porque eu lembro que teve uma vez, a família que eu trabalhava, né? A menina era final do ano e tal, e eles iam fazer uma festinha de Natal, e todas as mães tinham que estar presentes nesse dia. E ela não foi. Porque acho que ela esqueceu, ela não sabia, alguma coisa aconteceu. Nossa, mas a menina tava com 4 anos. Mas essa menina chorou tanto. E a mãe, me perdoa. A mamãe não foi por causa disso e daquilo, e sei lá o quê. E lá. E a menina, tipo, não, você foi a pior mãe do mundo, alguma coisa assim do tipo. E aí, eu lembro que quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei chocante também. Mas aí depois você vai se adaptando e você vai até pegando o jeito deles. Sim! Cara, se eu tivesse um filho hoje, eu falo, né, que eu queria criar meu filho como eu fui criada. Mas eu acho que eu não iria conseguir pelo que eu já passei aqui, entende? Sim, e te faz questionar muita coisa da sua própria criação. Porque, por exemplo, nessa situação, eu vivi isso a minha vida inteira. Minha mãe, meus pais, eles não podiam estar presentes nas minhas atividades da escola porque eles tinham que trabalhar. E eu, desde criança, tive que simplesmente entender isso. Entendeu? São as prioridades. Não tem como ele sair do trabalho, perder horas de trabalho pra ver você cantar Avião sem asa. Não tem como, Andresa. Então, tipo assim, eu tive que entender. Mas, obviamente, como uma criança, você fica frustrada. Fica. Todos os pais estão ali, todas as mães estão ali. Cadê a sua? Não pode estar... E você tem que simplesmente entender porque sim, sabe? Então, hoje aqui, quando eu vejo nessa situação, a mãe, ela não pôde estar, mas ela foi compreensível. Ela abraçou a criança, ela, sabe? Isso. Aceitou os sentimentos que a criança... E a frustração que ela tinha em relação àquilo. Porque é uma frustração pra criança. E é essa diferença que eu vejo, que eu falo, cara, eu prefiro esse daqui. Eu fui criada, eu fui ensinada assim, mas eu vejo que esse daqui traz muito mais benefício pra criança. Então, se eu for mãe, eu quero quebrar esse padrão aqui e ir por esse lado aqui, que eu acho que faz muito mais sentido. Sim. De acordo com o que eu acredito, com o que eu quero pra minha filha. E com o que você vivenciou também na família que você trabalha, Exato. Né? E essa parte do acolhimento que você falou, cara, é muito importante isso, sabia? Eu não tive muito acolhimento dos meus pais. E, tipo assim, tá tudo bem, eu não condeno eles, não tenho água, nem nada disso. É algo que eu tô tratando na terapia. Meu olho fica até enchendo de água, que eu fico emocionada com isso. Mas, a parte do acolhimento, quando você fica adulto, cara,
Você sente falta. Sim. Você acaba sendo uma pessoa mais carente, eu acho. Não sei, algum probleminha daí você, viu? Sim, sem dúvidas. Eu sou a mais nova de 4 filhos. Sim. Então, assim, é aquilo, como eu falei, a gente é condicionada desde pequena a entender. Entendeu? É a lei da sobrevivência. Você precisa entender que isso aqui vai doer, mas não tem muito o que ser feito. Você só precisa aceitar. Entendeu? Engole o choro e vai. Só que, cara, quando você vai pra vida adulta, que você é aqueles pé nas costas, você fala assim, gente, e agora? Eu tô com essa frustração. Hoje eu conheço, eu sei que eu tenho formas de conseguir resolver isso, e eu tenho métodos, e eu tenho caminhos onde eu posso buscar ajuda pra isso, mas eu não consigo fazer porque eu tenho bloqueios criados internamente de uma raiz que foi me passada de geração por isso. E é como você falou, você não segura essa mágoa dos seus pais porque foi o melhor que eles puderam fazer. E a gente tem essa consciência, foi o melhor que eles podiam fazer dentro da realidade que eles tinham naquele momento. Mas isso não significa que não me atingiu e que hoje eu não preciso tratar na terapia, sabe? Só que aí que tá, o padrão pode terminar em mim. Exato. Eu não posso escolher a forma como eles decidiram me criar. Eu entendo, eu posso entender e trabalhar qual foi o trauma que isso me gerou. Isso é uma coisa que diz respeito somente a mim. Agora, o que eu vou fazer daqui pra frente, com as gerações que virão, aí é up to me. Aí é comigo. Eu decido o que eu vou seguir ou não, o padrão que eu vou quebrar ou não. Porque aí a responsabilidade vai ser minha. E essa parte do padrão é muito real. Sabe por quê? A minha avó, mãe da minha mãe, ela não teve esse acolhimento da mãe dela. Ou seja, ela não deu acolhimento pra minha mãe. Como que a minha mãe ia me dar isso, se ela não teve? Sim. Então, por isso que eu entendo tanto ela, e eu sei porque... Eu falo isso porque tem muita gente que fala assim, minha mãe é narcisista, minha mãe é isso e tal. Mas, às vezes, você tem os casos de que realmente acontece, mas, às vezes, pode ser isso, essa situação de que a sua mãe viveu algo e ela tá passando porque foi o que ela aprendeu, sabe? Sim. Então, assim, acho que a gente também tem que entender esse lado dos nossos pais. Sim, eu li uma frase uma vez que sempre ficou comigo, assim, que às vezes a gente esquece que a nossa mãe também tá vivendo pela primeira vez. Exato. E que ela é um ser humano imperfeito, é que a gente quer nossa mãe perfeita, né? Exato. A gente tem aquela mania de endeusar, de colocar os nossos pais num lugar sagrado, sabe? Que de eles não santidade. erram. E, gente, isso não existe, eles são tão humanos quanto a gente. Se você pensar, por exemplo, se eu paro pra pensar que na minha idade hoje, a minha mãe já tinha 4 filhos, já tava casada há anos, já, sabe? Tinha que, cara, trabalhar muito pra manter os 4 filhos dela e a vida dela era uma loucura. Eu fico, gente... Sim. Ela tinha a minha idade, sabe? Então, assim, exatamente, quando a gente coloca eles num lugar de humanos, cara, eles são humanos assim como eu. Sabe? Acho que a gente fica mais fácil a ter empatia por eles e entender. De novo, não é justificar o que eles fizeram. Eles fizeram o que eles podiam, da forma que eles podiam, que eles achavam que era melhor. Mas é entender o que eu posso pegar de proveito disso aqui pra trazer pra mim e pro que vai vir pra frente e o que eu decido deixar pra trás porque não me pertence mais. Sim. Eu já tratei, já curei isso aqui, não me pertence mais. Essa parte da gente prestar atenção da maneira... Óbvio que tem muita coisa na educação aqui que eu não concordo. Por exemplo, aquela que é a passiva... Não é passiva, não. Outra coisa. Não quero falar um termo... Positiva. Educação positiva. Então, nessa educação positiva, tem muita coisa que eu acho assim... Cara, você tem que prestar atenção direito. Tem que ser mais firme. Mas o acolhimento é algo que, se eu tivesse um filho, eu faria. Mas, que nem você falou, eu não tive isso, mas eu posso quebrar esse ciclo, entendeu? Sim. Porque é uma coisa que é tão importante, cara. Eu observei muito nisso. E até a menininha que eu cuido hoje em dia mesmo, a mãe dela é uma pessoa que acolhe muito ela, sabe? E eu vejo que isso é tão importante. Antes eu achava, tipo, ai, que besteira. Mas ela tá fazendo manha, tá fazendo birra. Mas aí... Agora que eu entrei na terapia e eu tô entendendo que eu sou recente, né? Faz pouco tempo. E aí eu tô entendendo isso e tal, e eu vejo que... você gostaria de ter recebido isso. Exato, O problema pra mim da educação positiva é, como qualquer outra coisa, é o extremo. Isso, o extremo. Sabe, eu acho que tem muita coisa que dá, sim, pra aproveitar e que é super bacana, principalmente na questão do acolhimento, eu acho super válido, sabe? A criança ter voz e você dar voz pra ela falar o que ela tá sentindo, pra ela não se envergonhar de sentir nada. Eu acho isso muito importante. Mas, gente, a criança, ela ainda é uma criança. Ela precisa de limites, ela precisa de um adulto que vai instruir ela. E o adulto, no caso, o pai, a mãe ou a babá, quem seja responsável por essa criança, precisa criar esse limite, essa barreira de que, ok, eu tô aqui pra você, eu te entendo, eu te abraço, eu te acolho,
Mas, no final do dia, eu sou adulta e eu sei o que é seguro e o que é melhor pra você. Entendeu? Então, assim, essa é a minha prioridade, te manter segura e é isso. Entendeu? Então, assim, a criança, ela precisa de limites, ela precisa de uma rotina e ela vai te testar. É natural, ela vai te testar. Então, eu sou totalmente a favor hoje, obviamente, depois de vivenciar as experiências com as famílias aqui que eu trabalhei, da educação positiva, mas, de novo, com um limite. Eu acho que tudo que é extremo, Não aí dá não dá certo. certo. Sim, Você começou a fazer terapia... Você faz terapia? Faço. Assim, agora eu já fui liberada. Ah, agora você já tá Fui sã. Tô brincando. formada. Ah, é? Então você fez por quanto tempo e quando que você começou? Cara, é engraçado, porque o Eric citou isso no podcast dele que eu assisti, que foi maravilhoso. Ele citou que acho que a Marcela meio que colocou ele na terapia, né? Foi. E comigo aconteceu basicamente a mesma coisa e pelo mesmo motivo. Olha. Eu tava num período, assim, muito dark da minha vida. E como uma boa atriz, eu maquiei tudo, ninguém notava, né? Só quem tava, tipo assim, muito perto mesmo, que, enfim, eu tinha os momentos que deixava escapar. E aí a gente perdeu uma amiga pro suicídio. A Marcela também. Sim, Foi no é a mesma amiga, a Rani. A gente perdeu ela. E foi uma coisa que foi muito chocante, assim. Foi mesmo. Pegou todo mundo de surpresa e foi, assim, uma coisa, aquela abalada em todo mundo. Mas isso que aconteceu com ela foi algo que vocês já sabiam? Ou foi de repente? Foi de repente. Foi? Assim, pessoas muito próximas sabiam. Que ela já tava mal. Mas, enfim, não tinha como prever. Ela não deu tantos sinais, assim, e infelizmente aconteceu. E foi uma coisa que deixou todo mundo muito alerta. Porque a gente nunca pensa... A rotina, principalmente aqui, a rotina do imigrante, a gente sabe que pode ser solitário muitas vezes. Muito. E você faz a sua família aqui com os amigos que você consegue, enfim, mas a gente sabe que pode ser difícil. E eu falo isso porque eu tava vivendo um momento muito difícil. E quando aconteceu o que aconteceu com a Rani, foi um alerta pra todo mundo. E aí, pra mim, me atingiu de uma forma diferente, porque como eu tava num lugar super dark, pra mim, me atingiu de uma forma que eu não me orgulho. Mas uma amiga muito próxima minha, ela notou, e de novo, pela situação recente, ela ficou em alerta e ela falou, tipo, Andresa, é o seguinte, eu não sei se você vai concordar, eu entendo e eu respeito se você não quiser, mas eu sei que você não tá bem e a minha psicóloga vai entrar em contato com você. Eu falei, quê? Ela falou assim, depois que aconteceu com a Rani, eu não me perdoaria se eu simplesmente ignorasse o que eu tô vendo. Tipo, o momento que você tá. Então, por favor, só tenta. Nossa, acabou comigo. E aí eu dei uma chance. Ela pagou, sei lá, tipo, as primeiras 4 sessões com essa psicóloga. E, cara, eu consegui sair desse lugar, assim. Muito, né? E, cara, foi muito importante, sabe? A terapia, de verdade, assim, me mudou completamente. Mudou, assim, a minha perspectiva da vida, de tudo, sabe? Essas feridas que a gente cura, que não foi a gente que causou, mas a gente se culpa. E, cara, sem dúvida, foi assim... Foi assim, o ato de amor mais puro. Foi, sabe, alguém... Porque é muito fácil, obviamente. Não que seja muito fácil, mas é natural você ser acolhida quando você pede, quando você, né? Olha só, olha pra mim, eu tô pedindo ajuda, eu preciso. Mas no meu caso, eu não fiz isso. Pelo contrário, eu me escondia. E, sabe, ver uma pessoa que me conhece tão bem, assim... E perceber que Perceber e falar, cara, não tá legal, não tá ok, a gente precisa fazer alguma coisa. E eu tive essa pessoa, Carol, beijo. Ela vai assistir. E foi isso. Eu faço terapia, fiz desde então, eu fiz acho que uns 2 anos de terapia. E aí as coisas foram ficando mais leves. E aí a gente vai organizando aqui, organizando ali. E no final deu tudo certo. E agora você tá formada. Agora eu tô formada. Ela me liberou. Eu falei, ai, que maravilha. Só que aquilo, eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade. E aquilo é uma coisa que eu aprendi aqui. Não tem uma receita, não é uma gripe que você vai tomar um remédio e pronto. Ufa, passou, agora tá de boa. É uma coisa que você tem que aprender a lidar e viver. É uma visita que não vai embora nunca. Mas você começa a entender o padrão, você começa a entender os gatilhos que aquilo te causa e aprender a evitar ou lidar com eles, abraçar e falar, ok, é só uma fase, eu não tô legal, eu tô down aqui, mas vai passar, vai voltar a acontecer, eu vou voltar a ficar bem, sabe? É isso, a terapia, o se formar, o ser dispensado, é isso, é você entender que você não tá curado porque é uma coisa
que infelizmente vai te acompanhar pra sempre, mas é você aprender a lidar com essa doença, você aprender a viver com ela e não deixar que ela te controle, você controlar ela. Sim, sim, com certeza. Eu acho que a doença mental é algo que a gente tem que aprender a lidar. Eu acho que não existe remédio, a não ser a terapia e tudo mais. Agora, uma coisa que eu vou te contar que eu acho muito interessante. Teve um período, eu acho que todo mundo que mora assim fora tem esse período dark, né? Aí eu fico pensando, será que se eu estivesse no Brasil eu ia ter esse período dark? Eu só tô tendo porque eu tô aqui. Sabe? Às vezes eu fico pensando assim. Mas enfim, eu tive esse período também. E aí eu tentei terapia, eu tentei aquela que é a hipnose, sabe? Que é a HBM. Terapia ocupacional, HBM, uma coisa assim. Não deu certo. Tive outras pessoas também não me identifiquei. Enfim, agora me achei. Não desisti, né? Graças a Deus. Me achei, tá bem. Mas uma coisa que eu notei também é que a minha falta de vitamina D3, que é a vitamina do sol, eu não tomo sol de jeito nenhum. E a B12, no período que eu tô tomando, eu tô bem. Parece que eu tô no paraíso. Uhul! Musiquinhas felizes. Mas aí quando eu paro, eu começo a sentir uma sensação esquisita, sabe? Tipo assim, não sei, não é uma depressão e tal, mas é uma tristeza, uma irritabilidade e tudo mais. Então eu acho que a gente também tem que prestar atenção nesses detalhes, sabe? Ver as nossas vitaminas e tal, porque a alimentação, principalmente aqui, é tudo transgênico, tudo modificado. Acho que a gente não se alimenta de maneira que tem as vitaminas que a gente precisa. O nosso corpo precisa, Sem dúvida, a gente negligencia muita coisa da nossa saúde quando a gente tá aqui. A gente ignora muita coisa que é red flag e a gente fica, não é importante. Mas quem diria que umas vitaminas podiam fazer tanta diferença na tua vida? Então, exato. Inclusive, no dia que eu fui fazer o exame de sangue, porque eu tava percebendo, né? Eu falei, cara, eu preciso fazer o exame de sangue. Aí eu fui fazer, acho que umas 4 semanas atrás. E aí você faz um testezinho pra ver se você tem depressão e etc. E aí deu que eu tinha ansiedade, um nívelzinho meio avançado, né? Aí a mulher olhou assim pra mim e falou, você quer medicamento? Aí eu falei, não, eu vou me concentrar aqui, minha filha, nada de remédio, porque a primeira coisa que eles vão te oferecer é remédio controlado. A gente tem medo do remédio. Eu tive medo do remédio. Foi algo que me foi proposto assim que eu comecei a terapia. Mas no momento que eu não tava pronta pra ser medicada, porque eu não confiava em mim com medicação, enfim. Sim. Eu falei, cara, é perigoso. É um momento... E aí que tá, quando você chega no ponto da tua vida que você não consegue confiar em si mesma, nos seus julgamentos, você sabe que tem alguma coisa errada. Exato, Você sabe que tem alguma coisa errada, porque eu ficava, cara... É como eu falo, do sentimento que eu tive, da percepção que eu tive quando eu descobri, quando eu recebi a notícia da Honey. Cara, foi onde eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada comigo. Não é normal e não é saudável o que tá acontecendo aqui. E até ali, eu não queria ajuda, sabe? Eu não queria ajuda. Eu tava caindo e eu queria cair mais. Então, assim... É engraçado isso, né? Porque quando a gente tá com esse sentimento, é como se a gente, não quisesse ajuda, né? Isso! Porque sei lá, você sabe que você tá mal e você não quer... Porque é como a gripe, por exemplo. Se eu tô gripada, cara, tudo que eu quero é respirar. Então eu quero algum remédio pra me fazer respirar, pra essa dor passar, pra eu ficar bem. No caso da depressão, não. É o contrário. Eu não quero ficar bem, eu quero ficar pior e eu quero só desaparecer, eu quero sumir, eu quero que isso acabe, mas não positivamente. Era basicamente isso. E eu tava ok com isso até acontecer o que aconteceu com a Honey. Aí eu falei, cara... Foi, sei lá, um negocinho que surgiu ali, eu falei... Realmente, eu preciso. Realmente não tá legal, não. E aí foi quando eu decidi aceitar ajudas, mas de novo, nos meus termos. Porque eu falei, olha, vamos tentar só com a terapia sem o remédio por agora. Eu acho que é mais seguro. Porque, de novo, eu queria tentar. Porque, enfim, chegou o momento que eu falei, ok, se é pra fazer, vamos fazer, mas vamos tentar dessa forma. E eu não me arrependo, porque realmente, hoje, quando eu olho pra trás ali, pra aquela fase da Andressa... Eu não me reconheço e, cara, é uma dor, dói muito. Quando eu visito essa Andressa, eu falo, cara, ela tava, assim, perdida. Era mesmo. Pra você, o que foi mais difícil nesse tempo que você tava vivendo, esses momentos, assim? Porque tipo assim, tem um começo, né? Sempre tem um começo. Tem, e eu acho que a questão é que quando eu tive esse começo... Eu ignorei. De novo, a gente negligencia muita coisa. Então, eu ignorei. Eu ficava, tá tudo bem, passou. Então, assim, eu acho que é um acúmulo de muitas coisas. Veio a pandemia tipo assim,
A pesado, pandemia, sabe? Realmente, a pandemia estragou muita gente, né? Porque era o fato de, assim, cara, eu queria muito ficar aqui, eu queria estar aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu tava preocupada com a minha família no Brasil. E aí eu ficava, cara, mas se eu voltar, eu não vou ser nenhuma ajuda pra eles lá. Entendeu? E eu voltar não significa que vai ficar tudo bem. Entendeu? Eu não vou salvar o mundo se eu voltar. E aí eu ficava me culpando. Eu ficava, cara, eu tô aqui. Eles estão lá. O que eu faço? Eu me culpava muito... pelas cobranças, muito mais impostas pela sociedade do que por mim mesma, pelos meus parâmetros. Então, eu me culpava porque eu já tinha, sei lá, 25 e eu não tinha uma família. Eu me culpava porque eu tinha 25 e eu tava solteira, eu não tinha nem um contatinho. E aí foi aquela coisa, sabe, aquela pressão, tá, o que eu vou fazer? E aqui, como imigrante, a gente sempre vive na consciência sempre assim, quais são os próximos passos? Você nunca pode aproveitar o momento que você tá vivendo porque você já tá preocupada com o que vem depois. Então, enquanto você tá, sei lá, como au pair, é uma coisa que tem data pra terminar. Então você já tá preocupado. O que eu vou fazer depois do au pair? Tá, no meu caso eu fiz a faculdade. Quando eu terminar a faculdade, o que eu vou fazer depois da faculdade? E sempre era assim, sempre a preocupação com o que vem depois. E aí acho que... realmente. Sabe, isso foi assim, acumulando. E aí, obviamente, tem uma hora a gota d'água foi... Eu tava num relacionamento e esse relacionamento acabou de forma super traumática. E aí, pronto, era assim, a receita... que eu precisava, tipo, essa pessoa que eu tinha como, sei lá, a minha base ali, a minha referência pra tudo, simplesmente da noite pro dia já não tava mais ali. É aquilo, lidar com o luto de uma pessoa que ainda tá viva. Nossa, é muito difícil. E no acúmulo de tantas outras coisas e emoções e sentimentos que eu tava guardando e ignorando, chegou uma hora que não tinha mais como controlar e a conta não fechava e simplesmente saiu do controle. Chega uma hora que a gente fica, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? No período que eu também estive nesse momento, eu pensava na parte da família também. Porque, assim, meus planos pra vir pra cá era, tipo, vir, ficar 2 anos, voltar pro Brasil, ficar um tempinho lá e depois me mandar pra Europa. Eu nunca tive um momento, assim, que eu pensei, eu vou ficar aqui para sempre. Mas aí eu casei, conheci o Thales e tudo mais, e aí, pronto, a minha realidade agora vai ser aqui, eu tenho uma família, vou viver aqui e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, cara, eu vou perder os momentos com a minha família e tudo mais. Você fica pensando muito nisso. Aí eu tenho uma relação muito apegada com os meus avós. Eu tenho os 4. Da parte da minha mãe e do meu pai. E aí eu vendo eles envelhecendo. Cara, quando eu saí lá do sítio, não do sítio, né? Quando eu visitei a última vez meus avós, meu avô, ele tava tipo andando, indo pra roça. Todo mundo é da roça da minha família, sabe? E quando eu voltei agora, depois, sei lá, quanto tempo? 4 anos depois, meu avô já tava... Mal anda direito, a minha avózinha... Cara, tadinha, ela... Você vê que ela já tá um pouquinho esquecida, sabe? Meu avô teve uma cirurgia seríssima, o pai da minha mãe, que ele quase morre. Pra mim era um pesadelo alguém morrer. Tipo assim... E eu tá aqui, sabe? E continua sendo ainda pra mim, eu acho. Sim. Então, acho que isso aí foi fazendo isso. A questão também de, tipo, o que eu vou fazer, que trabalho eu vou fazer. Porque, tipo, o pessoal acha que quando você tem um green card, sua vida tá resolvida, né? Você vai encontrar o melhor emprego. Não, minha vida vai melhorar 100%. Quando você vê que a realidade não é essa, aí você fica com aquela... Você fica frustrada? Não é abstinência que fala, é tipo... Aquela sensação de, tipo, o que eu vou fazer e como que vai ser minha vida e, meu Deus, eu não tenho saída, eu vou concorrer com quem? Com os americanos que têm faculdade. E você duvida de si mesma. E você duvida de si mesma. Você se duvida o tempo todo. Exato. O tempo todo. Eu falo isso porque eu acabei de começar no corporativo americano. Acabei. Sim. E, cara, durante o meu treinamento eu ficava assim, eu não pertenço aqui, gente. Será que eles... sei lá, cometeram algum erro no processo de seletivo? Sim. Será que, sei lá, eles me contrataram por dó, é cota? E eu ficava, gente, eu não pertenço aqui. E aí, hoje em dia, assim, na rotina, eu falo, gente, eu tô não é tão difícil, tipo, assim. Obviamente eu tenho capacidade pra fazer isso daqui, sabe? Por que eu me duvidei tanto de mim mesma? Sim, exato. É muito isso mesmo. É engraçado, porque eu costumo dizer que eu sou a minha própria hater. Tipo assim, o pior hater... É você. O pior que você achar que... contra mim, não vai se comparar comigo, sabe? Que eu... Cara, e eu acho que quando isso vai acontecendo, você coloca... Porque tudo que você coloca na sua mente, isso uma hora vai... Eu não consigo, eu não posso, eu não sei fazer, eu não sou capaz. Tudo isso você vai pensando e você vai agindo de acordo com aquilo. Sim. Eu acho que... Eu não sei, não vou falar essa parte da lei da atração,
não na parte mística, mas eu acho que o que você pensa começa a ser real, porque tanto do lado negativo como do lado positivo, você vai começar a agir de acordo com o que você tá pensando. Sim. Sem você... Então, é natural. Isso. Exato. Então, eu acho que também por isso que é importante a terapia, porque você vai se alinhando, em vez de você ficar toda hora, assim, tipo, vendo só os lados negativos de você mesmo, você vai vendo os lados positivos e tudo mais. Então, eu acho que é importante também. E se conhecer, entender. Porque a Andresa de um ano atrás não é a mesma, sabe? Os interesses mudam, a vida muda, os objetivos mudam. E assim, tá tudo bem. Tá tudo bem mudar. E essa culpa que eu tinha em relação a, cara, eu preciso ter uma família. Cara, quem falou que eu preciso de... Obviamente, é algo que eu quero muito. Mas quem falou que eu preciso, que tem um roteiro pra ser seguido, isso não existe. Sim. Não existe, gente. Uma família pode ser eu e um gato. Exato. E tá tudo bem. Hoje tá a minha família sou eu, a minha roommate, que é a minha melhor amiga, e o nosso grupo de amigas que virou família. Porque é o que eu tenho e eu sou muito grata por ter isso. Sim. Muito grata. Inclusive no au pair, o au pair em si, de novo, eu fui privilegiada, eu tive uma experiência boa com a minha família, obviamente. Mas, cara, as experiências mesmo que eu vivi no au pair que me fizeram crescer como pessoa, num todo, assim, foram experiências que eu vivi com pessoas que eu conheci, sabe? É a troca que você tem com outras pessoas, com realidades diferentes, experiências diferentes da sua, sabe? Então eu sou muito grata por todas as pessoas que passaram pela minha vida e as que ainda estão pra chegar. Exatamente por isso, porque elas ajudam a, Sim, com certeza. Te construir, te moldar da forma que você... Porque, cara, a gente tá mudando o tempo todo, evoluindo o tempo todo. E ainda bem que a gente tá mudando e evoluindo o tempo todo. Ainda bem. Sim, uma coisa que a minha psicóloga falou que eu achei muito interessante é que ela falou assim: você não é todo mundo, você não precisa ter o que todo mundo tem, você não precisa pensar da mesma forma que as pessoas pensam. E você pode ser, tipo assim, fazer as suas próprias coisas sem precisar pensar no que o outro vai pensar de você. Sim. Tipo, porque a gente tem esse negócio de ficar se preocupando com... Porque, por exemplo, você... Nessa pressão de, tipo, eu não tenho uma família, eu já tenho 25 e tudo mais. Às vezes alguém vai lá e fala: e aí, quando é que você vai casar? Sim. Você tem um namorado? Sim. Aí você começa a ficar se pressionando. E além do mais, por exemplo, eu acho que pra mim ali foi nos 25 ali que atingiu isso, porque assim, eu tinha amigas muito próximas da época do au pair. E a gente, cara, era muito próxima, muito amiga e tal. E aí elas entraram em relacionamentos e casaram. E hoje elas têm filhos e famílias. E, cara, lindo, maravilhoso. Sabe? Me deixa muito feliz que elas conseguiram, que elas conquistaram, porque era algo que elas queriam e tal. Só que chegava um ponto que era, tipo assim, não batia mais, sabe? Eu não pertencia mais ali. E aí chega aquele ponto que é, tipo assim... Ai, mas eu vou arrumar um cara pra te apresentar. E eu ficava, tipo... Tá, eu quero isso, mas eu não preciso disso. Você queria alguma coisa que fosse natural, não assim, tipo assim... A pressão, sabe? De, tipo assim... Chegou a um ponto onde eu me sentia, assim... cara, se eu não arrumar alguém, eu não posso mais pertencer a esse grupo. E o que eu entendo, porque, de novo, os interesses mudam. Então, assim, os interesses que a gente tinha quando a gente era solteira, livre, leve, do au pair... Hoje são diferentes porque elas estão em relações. Só que eu não estou... Só que eu ainda consigo, sabe? Tipo assim... Tá ali misturada. Aparentemente, não. Começou a ser um problema. Eu comecei a me sentir muito pressionada a ou ter alguém ou não pertencer ali, entendeu? Então, se eu tivesse alguém, talvez eu pudesse ainda fazer parte daquele grupo. Como eu não tinha nenhum prospect, nada, encalhada, eu comecei a sentir uma pressão. E assim, talvez não foi nenhuma pressão imposta por elas, sabe? Foi algo que eu mesma criei. Tipo, cara, eu simplesmente não pertenço mais aqui. Os assuntos já não são, tipo, os assuntos que eu faço parte, porque não é uma realidade que eu vivo, entendeu? E aí, não é que, tipo assim, nossa... Eu não tava feliz por elas estarem me vendo aquilo. Eu tava super feliz por elas. E, cara, até hoje, maravilhoso. Eu acompanho mais de longe porque a gente perdeu o contato, né? Vida, rotina, enfim, a gente acabou perdendo contato. Mas, cara, eu acho muito incrível o que elas construíram e a vida que elas têm com essas pessoas, que são pessoas incríveis. E, cara, eu sou muito feliz por isso. Só que não era pra mim, sabe? Naquele momento e até hoje também não é. E tá tudo bem. Só que pra eu chegar no momento de entender que tava tudo bem... Foi um processo. Custou, foi um processo, sabe? Aí eu ficava, tipo, poxa, me culpando. Como assim, gente? Todo mundo que tava na época do au pair comigo já casou, já teve filhos, já tá, sabe? E eu? Eu tenho um gato. Agora eu não tenho mais um gato. Doei meu gato. E agora? Eu fiz uma viagem. O que mais eu fiz? Eu comprei uma bolsa. Sabe? E, tipo assim, e tá tudo bem. São realidades diferentes, são conquistas diferentes. Só que, é como você falou, é um processo. Até eu parar de me cobrar por isso, levou um tempo. E natural. E natural. Hoje. E hoje você já tá com essa madureza, pensando assim, provavelmente tirou um peso das suas costas absurdo, porque quando a gente começa a
com esse turbilhão de pensamentos, você fica louco, né? Sem dúvida, e é o que você falou, muito mais no sentido de esquecer o julgamento das pessoas, sabe? Porque eu sei que tem a minha perspectiva, tem a minha realidade, mas tem a perspectiva das outras pessoas que estavam incluídas também ali. E aí, tipo, cara, eu não sei a perspectiva. Na época eu me preocupava muito com a perspectiva, sabe? Dessas pessoas, cara, sei lá, vão achar que eu tô com inveja da vida que elas estão levando. E não era isso. Vão achar que, sei lá, eu tô, enfim, chateada porque elas não querem ir pra balada comigo. Gente, não é isso. Eu consigo entender que vocês... Não, a vida que a gente vivia antes não cabe mais a vocês e tá tudo bem. Só que eu ainda tô aqui. A gente ainda pode fazer coisas. A gente ainda pode ser a gente, sabe? Mas aparentemente não. Porque ao mesmo tempo já não era mais a mesma realidade que a gente tinha. Porque a vida delas estava em outro momento da minha. E aí chegou a hora que não tava mais... matching, sabe? E aí é a hora de você se retirar. Só que pra você aprender a se retirar e fechar um ciclo, é um processo que não é fácil. Porque, como eu falei, aqui a gente conhece as pessoas e as amizades que a gente faz se tornam a nossa família. E como que você se retira da tua família? Exato. Entendeu? Então, assim, levou um tempo, mas tá tudo bem. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Ah, não. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas, inclusive, você falou que não teve muita sorte no amor, mas você teve dates? Você saiu em dates e tal, né? Cara, eu tive, assim, eu não tive muita sorte no amor em termos, né? Porque hoje eu olho a perspectiva totalmente diferente quando eu falo, sorte no amor. Eu tive sorte se você pensar que, cara, de novo, hoje eu penso em ciclos que começam e terminam. Os ciclos que eu comecei foram um sucesso até onde eles deixaram de ser. Funcionou e foi muito bom pra mim até o momento que não funcionou mais. Então, assim, hoje eu consigo perceber... Cara, eu consigo aproveitar as coisas enquanto elas estão acontecendo, porque nada é pra sempre. Então, assim, eu tive relacionamentos... começaram e terminaram, na maioria em terapia, mas terminaram. Eu não sou o tipo de pessoa que saio muito pra date. Eu quero, o famoso cara, eu quero que o amor da minha vida apareça e bata aqui na minha porta, entendeu? E já esteja pronto pra mim. E eu tô esperando que isso aconteça. É isso. Eu tive alguns casinhos aqui, outros ali. Inclusive, foi difícil pra você... Porque no Brasil a gente não usa aplicativo, nem nada disso, né? Quando você veio pra cá, você achou esquisito? Tipo assim, ter um match com um cara e ele vai na sua casa te buscar, ou você vai encontrar ele em algum lugar. Você teve essa Cara, receio? eu tentei inicialmente por causa do inglês, né? Eu queria praticar. Exato. E, obviamente, pela carência. Você fica muito carente, gente, eu só preciso dar uns beijinhos, Inclusive, entendeu? quando eu comecei a sair com o Tyler, foi justamente por isso. Eu não tinha interesse nele, mas eu tinha interesse em aprender inglês. É isso. Aí, quando eu me deparei com ele, que não falava quase nada, eu falei, não é para mim. Esse amiguinho não serve. Ele quer aprender português e eu quero aprender. Não vai dar certo isso aqui. Foi. Olha só. Eu tinha, assim... Eu tinha o interesse, eu tinha, assim, a disposição. Falava, não, eu vou. Só que aí eu começava a conversar com uma pessoa e eu esquecia dos outros 15 matches. E eu deixava eles lá. E aí, com essa pessoa, eu cansava, sabe? O assunto não rendia, ou era um assunto que não me interessava. Eu falava, cansei. E aí, eu tenho um dedinho podre, necrosado, sabe? Assim, eu só, assim, sei lá, de 20, eu só escolhia um. E esse um, entendeu? Tava atrapalhadinha. Tipo, eu lembro que um quadro aqui, ó, date errado. Eu vivi... eu saí com um cara lá na época do meu au pair, tá? Eu falei pras minhas amigas, gente, eu não tô me sentindo segura porque ele mora no meio da floresta, não sei o que. Minhas amigas, não, a gente vai junto. Então todo mundo no carro e a gente foi. Eu desci do carro, fui pra casa dele, eu falei assim, a gente já tinha ido em outro encontro, né? Eu não fui no primeiro encontro na casa dele, mas enfim. Cheguei lá e eu falei assim, olha só, todas as minhas amigas estão no carro e elas estão vendo a sua cara e elas estão aqui no seu endereço e elas vão ficar perto. Se eu não responder elas, tipo assim, a cada 10 minutos, a polícia vai vir aqui. Ele... Ok, tá tudo certo, tá tudo bem, ficou totalmente assustado. E aí a gente começou a sair e tal, ele era super legal, enfim. Eu não via, assim, um romance, era mais um contatinho ali pra quando eu tava carente e tal. E aí um dia a gente conversando, enfim, sobre a vida, ele me ofereceu algumas coisas ilícitas e eu, não é minha coisa, tá, não sei o quê. Mas você sempre tá, né, tipo, usando essas coisinhas e tal. Ele, é assim mesmo, tipo... E aí eu fiz alguma piada sobre crime, tipo assim, você vai ser preso, não sei o que. Ele, já fui, hoje em dia eu tô em probation. Aí eu, Ele tipo, eu tô em probation, de tempo em tempo a polícia vem aqui, eles precisam fazer os exames pra saber se eu tô usando ou se eu tô vendendo, alguma coisa. Aí eu, Olha só. entendi.
Saí de lá, eu bloqueei ele, nunca mais vi ele, nunca mais procurei. E aí virou a piada interna, meus amigos. Ah, a Andresa tava com cara e aí do nada ela viu a tornozeleira dele e se assustou. Mas ele não tinha isso, né? Não tinha. Tem. Virou a piada porque a Andresa gosta dos criminais. Eu falei assim, gente, faz parte. Enfim. E aí pronto, bloqueou, já era. Eu falei, não, deixa. Aí eu falei, gente, eu tenho preguiça de aplicativo. Aí conheci pessoas pessoalmente. Mas tipo, aí... em barzinho, sei lá. Tipo, em barzinho, sei lá, me envolvi com uns casinhos aí. É que, cara, é tão difícil encontrar alguém que seja meio sã, não é? Tipo, alguém que não tenha muitos traumas. Cara, né? e além disso, tem o choque cultural. Isso. Cara, ele fala muito alto. Eu me envolvi com uma pessoa latina, que a cultura é muito mais parecida que a nossa, sabe? É totalmente diferente. É totalmente diferente. Eles são muito intensos, né? Assim, é 8 ou 80. Enfim. Eu lembro que teve uma época que eu tava conversando com um menino. Ele era da mesma religião que a minha, então. E aí, esse cara se apaixonou por mim. Tipo assim, acontece muito. Aquelas, né? E esse menino, ele morava na Califórnia. Eu tava no Brasil ainda, eu não tinha conseguido vir pra cá e nem nada. E aí esse menino falou assim, olha, eu estou numa loja e eu vou comprar um anel pra você. E eu vou mandar pro Brasil. Aí eu fiquei assim, tipo, meu Deus do céu, é latino, né? Aham. Aí eu falei, Deus me livre, rapaz, eu vou bloquear esse menino e cair fora dele também, porque era exatamente desse jeito. Uma pessoa que, tipo assim, eu tava só conversando com ele mais, eu pensava na minha cabeça, não, esse menino é da mesma religião que a minha e tal, ele tem mais ele tem mais, é mais organizado das ideias. Não. Era a mesma coisa. Não. Doido da cabeça, porque eu tava conversando pra praticar o meu inglês, né? Porque eu tava na agonia pra aprender o inglês, que eu não fiz curso e nem nada, tipo assim, pra aprender o inglês falado. Eu fiz um cursinho básico pra aprender o diálogo das au pair e tal. To be. Exato. E aí foi isso, esse menino latino. Eles são muito intensos. Não sei qual foi a sua experiência com ele, mas... Não, a minha experiência foi traumática. A intensa fui eu. E ele foi só filho da puta mesmo. Mas o que foi? Você ficou apaixonado por ele? Sim, mas é aquilo. Andresa, você se apaixonou, você se iludiu. Mas, gente, eu não fiz isso sozinha, eu prometo, tá? Ele alimentava. Claro. Eu prometo que eu não sou louca, tá? É muito fácil a mulher sair como louca, mas só quem viveu sabe. Mas não deu certo. E com outros americanos também eu tentei. Eu tive casinhos e coisinhas aqui e ali, mas... Não foi o momento certo ainda. Vai chegar seu momento. Vai, e aí que tá. Tipo, hoje em dia eu não me pressiono. Eu chego em casa e choro toda noite. Eu não me pressiono mais, porque de verdade, assim... Cara, a frase melhor só do que mal acompanhada, ela é muito real. Muito. Muito real. E eu vejo isso, hoje eu vejo mais próximo do que eu queria... Porque eu tenho exemplos de relacionamentos de pessoas próximas que, cara, eu fico olhando e eu falo... Eu tô muito bem sozinha. Assim, é aquilo. Eu tô muito bem sozinha. A minha carência não pode falar mais alto do que meu amor próprio. Não Nunca. pode. É algo que eu não negocio mais. Já negociei muito e foi por isso que eu me coloquei em situações vergonhosas. Pra dizer o mínimo, vergonhosas. Mas hoje eu não me coloco mais nessas situações. Porque eu sei o que eu posso trazer pra mesa. É isso. Se você vai sentar comigo, você tem que trazer o mesmo que eu ou mais. É isso. Sim, com certeza. E você merece também. Alguém que lhe trate como você merece. Eu sou incrível. Porque a gente não pode... Cara, você não pode aceitar migalhas de jeito nenhum, meu Deus. Não, gente, sério. Às vezes tem uns grupão. Aí, às vezes, eu fico lá olhando as coisas que as meninas postam e tal. E, às vezes, eu fico assim, cara, não faz isso. Eu não comento nada, né? Porque eu não tenho coragem. Vamos falar sobre o grupão? Vamos. Toxicidade, gente, Chernobyl. O que se tornou aquele grupão do Facebook de au pair, gente? É dividido assim, ó. Metade é a Alice, que ainda acredita que a vida é bela na América. E metade é ex-au pair amargurada, que esqueceu que já esteve no lugar da Alice e que quer, tipo assim, eu tive uma experiência péssima, então todo mundo vai ter. Tipo isso. E eu fico, gente, pelo amor de Deus. E aí, no meio disso aqui, ó, a área cinza ali, tem a galera que vem e fala assim, cara, hoje é meu primeiro dia de au pair, eu cheguei ontem e eu já tenho um date pra sábado. O cara falou assim, eu amo as brasileiras e eu amo as bundas brasileiras. Vocês acham que eu deveria ir? Deus me livre. Aí essa mesma pessoa que postou, teve coragem de postar isso, aí vem uma querida e responde assim, pelo amor de Deus, você tá desesperada por um green card? Aí essa querida que postou, claro que não, eu só queria sair pra conhecer ele. Gente, pelo amor de Deus, o que você tava esperando?
Cara, meninas, fogem de homens que falam sobre brasileira que tem bunda grande. Foge desses caras. Sério. Gente, de Não, novo, não, não. eu entendo a carência, eu entendo o desespero. Eu entendo, eu juro que entendo, mas, cara, você vai sair com um cara, sair pra conhecer pessoalmente um cara que online já tá te desrespeitando. Não, gente, não. Para! Eu sei que você quer comer o Olive Garden de graça, mas às vezes não compensa. Não compensa, Não não. compensa, cara. Não. Ai, o grupão hoje em dia eu evito, E porque... sabe o pior? Tipo assim, além disso daí, né? Desses caras que já te desrespeitam e tal, tem aqueles que te iludem mesmo. Tipo assim, fala, não, a gente vai casar, tá? Vamos namorar e tudo, vamos nos casar e etc. Até a primeira. Primeira, ou duas vezes, ou três, aí depois, ó, cai fora. E sabe o que é pior? Hã? Ele vai... Foi tão fácil pra ele conseguir dessa forma que ele vai tentar com a próxima. E a próxima vai fazer a mesma coisa. E a próxima, e se torna um padrão. E aí a galera posta nos grupões, tipo lá, principalmente esse grupão do Facebook, elas postam tipo assim, ai gente, olha isso aqui. Ai, eu conheço os caras falando, eu conheço assim, várias au pairs, todas brasileiras ou colombianas. Ha. É. Tipo assim, elas levam como piada. Gente... Pode ter certeza que se o cara começa a falar que já saiu com outras brasileiras, ou falando de que gosta muito de brasileira, que a gente é isso e aquilo, pode saber que ele já sabe, que ele já tá, faz... o que você gosta sobre a mulher brasileira? Fala pra mim. Uma vez eu perguntei ao cara, nossa, eu adoro brasileiros. Eu falei, tá, o que você sabe sobre a mulher brasileira? Carnaval. Não, pior, a resposta dele foi Brazilian Wax. Deus me livre, tá vendo? Mas, cara... Eu não respondi mais, ele, você ficou ofendida? Eu falei, beijos, tchau. Gente, pra que eu ainda vou considerar? Por que eu vou tirar um print e mandar lá no grupo? Gente, olha que engraçadão. Olha a piada que ele fez. Ele tá tão na Vocês minha. acham que eu deveria sair com ele pra provar qual que é a depilação que a brasileira usa? Ah, gente, me dá um tempo. Esse cara não merece meu tempo, não. Sai daqui. Entendeu? Ah, não. Desculpa. Galera do grupão. De novo, eu entendo a carência. Eu entendo, gente. We've all been there. Eu entendo, sabe? Mas vai pra uma balada aleatória. Pega um cara qualquer e beija na boca e nunca mais vê ele, entendeu? Ou troca o telefone com ele se você gostar do beijo e, sabe, daí pro frente vai. Mas, cara, se colocar nessas situações... não. Não faz isso, não. Não. É verdade. Não precisa. Fica aí a dica pra vocês, Não meninas. precisa. Principalmente as recém-chegadas, porque quem é macaca velha que já sabe de tudo e tal, já fica, né, a pessoa já fica mais esperta. Mas as meninas que são recém-chegadas no Brasil, elas não entendem muito bem também. Não, mas Elas também tem o outro lado, né? A galera vai ouvir isso aí e vai falar assim, lá, amargurada, solteira, encalhada esse tempo todo nos Estados Unidos, nunca conseguiu. Gente, de novo, deixa eu falar aqui É a pra voz da vocês. experiência. É a voz da experiência. Não é que eu não tive oportunidades, eu tive, mas não eram oportunidades boas. Entendeu? Tipo, não é aceitar qualquer coisa. E eu acho super legal pra quem deu certo, sabe? Pessoas, eu consigo... Você é um caso de sucesso, eu conheci alguém super legal. E que ótimo pra você. Mas, gente, infelizmente é exceção, não é regra. A realidade é outra. É outra. E o que acontece de casamentos que as meninas passam pelo abuso, assim, não é brincadeira, cara. Tem até umas blogueiras aí que passaram o pão que o diabo amassou com o marido e tal, teve filhos e etc, e de repente passou cada humilhação, sabe? Exato. Então, assim, casar é legal, ter o green card é legal, porque também você tem a vantagem de ir pro Brasil e voltar e quando quiser e tudo mais. Tem essa possibilidade, né? Mas, cara, não tem coisa pior do que você casar mal casado. Tipo assim, casar ruim, sabe? Sim. É morrer 2 vezes, pra mim. Você tá condicionada, é uma sentença que você tá assinando pra si mesma. Inclusive, quando a gente começou a casar, eu fiquei falava em casamento e tal, eu tinha muito medo. Tanto que eu falava pra ele assim, você tem certeza que ele é mais novo do que eu, né? Ele tem 27, eu tenho 29. Você tem certeza que você tá preparado pra casar? Você é tão novo, deveria curtir um pouquinho mais e tal. Será que não dá certo? Tipo assim, ele já tinha certeza do que ele queria e tal, mas eu tinha aquele medo de tipo, mano, será que esse menino é desse jeito mesmo? Ele tá me enganando. Tipo assim, eu tinha medo, sabe? Porque na minha cabeça, casamento era uma coisa muito séria. E tipo assim, tem que casar só uma vez. Na minha cabeça, tipo assim, eu quero casar uma vez só, não quero passar por isso, entendeu? Pelo todo o drama e tal. Porque eu vivi isso na família que eu fui au pair, a penúltima, que eu tive 3. Mas a penúltima, eu presenciei o divórcio. E depois que eu saí do au pair, eu fui trabalhar como nele também, né? Sabe, né? Como é? A gente faz um freelance.
E a família também tinha passado por um divórcio. Aí eu fiquei pensando, mano... E eu, né, pensando nisso, se era realmente eu ia casar, se ia dar certo. E eu vendo essa cidade, eu ficava pensando... Será que isso é um sinal pra mim, cara? Não. E aí teve até uma amiga minha que falou assim... Eu acho que você tem um pé, tipo assim, um pé podre, alguma coisa assim, sabe? Nesse negócio, um dedo podre. Dedo podre. É, nisso. Será? Acho que tu tem mal sorte nesse negócio, hein? E aí eu fiquei trazendo isso pra mim, né? Eu fiquei pensando, cara, será mesmo que vai acontecer isso comigo e tal? E aí eu conversando com a minha mãe, como sempre sábia que ela é, ela falou assim... Eu falei, mãe, será que eu tenho uma sorte e que eu tô atraindo divórcio pra mim e eu vou ter esse problema, sabe? No futuro. Eu já tava morrendo de medo, né? E ela falou... Mas será que divórcio aí não é comum também? Tipo assim, será que isso não é normal? Sabe? Tipo... Aí eu pensei, cara, é verdade. Por que eu tô trazendo o que eu tô agora na minha vida, sabe? Agora, nesse momento. Exato. Eu falei, cara, realmente, pode ser que seja só coincidências. Não precisa ser algo que... Aí eu já tava puxando aquela energia ruim, né? Pra mim. Aí eu falei, não, realmente. Aí eu me acalmei mais um pouco e tal. E, cara, eu vou te falar, foi a melhor coisa que eu fiz, foi casar com ele. A gente tem muitas diferenças, muitas. A gente tem muita arranca-rabo, viu? Mas a gente quer fazer dar certo os dois. É então, só acho isso. Exato. Então, cara, eu acho assim que você tem que esperar o seu momento. Não precisa forçar nada. Uma pessoa boa vai cair na sua vida, assim, e vai ser pra você casar só uma vez. E é aquilo, cara, Sabe? Você citou a questão do divórcio, sobre aqui ser comum ou não. Eu acho que não é nem questão de ser aqui, por exemplo, comparado com o Brasil. Eu acho que é mais uma coisa da geração atual. Eu acho. Sinto que as gerações passadas, elas se submetiam a muito mais. E elas aguentavam muito mais situações abusivas ou o que fosse em nome do casamento. Então, era aquilo, não... tá ruim, tá péssimo, eu tô sofrendo, mas eu vou continuar porque eu escolhi isso e eu vou ficar casada e eu vou honrar o meu casamento. E hoje, e aqui eu vejo muito dessa liberdade, cara, eu tentei, eu tentei, eu fiz dar certo, não deu certo, acabou. E pronto. Não é o fim, sabe? É. Eu posso casar de novo, eu posso tentar de novo e pode dar certo com essa nova pessoa. E se não der, tem uma próxima, sabe? E eu não acho que é nem, tipo, banalizar o casamento em si, sabe? Eu acho que é a questão da escolha mesmo, do conhecimento. Cara, não deu certo e eu não preciso ficar condicionada, eu não preciso ficar presa a isso porque não deu certo. Não deu certo, ok, a gente tentou, a gente queria que acontecesse, não aconteceu por N motivos, próximo. Thank you, next. Sim. E tá tudo bem também. Tá tudo bem também, exatamente, tá tudo bem também. Mas essa questão de tipo assim, você prestar atenção na pessoa, que nem você falou, né? Tem os sinais, as red flags e tal, é muito importante também. Porque, cara, você casar... Óbvio que nem você falou, a gente não vai casar pensando que você vai divorciar e tal. Mas acontece. Por N motivos, né? Sim. Desde o mais grave, dos mais simples. Anyway, as pessoas que se divorciam, elas sabem o que é que elas passaram. Mas a gente quer casar pra ficar com a pessoa, pra não ter que passar por tudo. Você não casa pensando em divórcio. Exato. Essa é a verdade. Não. Você não casa pensando, eu vou casar, mas é uma coisa temporária. Exato, Não. Você pensa que você vai viver pra sempre com aquela pessoa. Por isso que tem que escolher bem, porque pode acontecer disso não acontecer. Tipo assim, que não vai vingar para sempre como você gostaria, né? Sim. Então, por isso fica a dica aí pras meninas do grupão, né? Sim, prestar atenção nesses meninos. De novo, assim, não é muito assim a minha área de expertise, porque, de novo, sigo solteira aqui depois de relacionamentos fracassados. Mas foram fracassados, mas é o que eu falei, eles deram certo até o momento que eles deixaram de dar certo. E tá tudo bem também, mas eles deixaram de dar certo exatamente por isso, porque eu parei de ignorar as red flags e parei de aceitar o mínimo. Entendeu? Então, na minha concepção, não foi um fracasso, pelo contrário, foi uma vitória, foi um sucesso, porque eu consegui sair a tempo. Enfim, sofri muito, sofro até hoje, meu Deus. Mas é um processo. E eu tenho que olhar pelo copo meio cheio. Foi bom porque, enfim, acabou, mas até o momento que acabou, até o momento que eu decidi que eu tava pronta, que não era aquilo que eu merecia ou que eu queria, foi um processo. Mas até ali a gente viveu coisas boas. E também tudo fica de aprendizado, né? As pessoas falam que a gente... Óbvio que a gente também pode aprender com os erros dos outros. Mas, às vezes, você precisa passar pelaquela situação pra você aprender. Porque a gente, às vezes, não escuta bem as coisas, né? Sim. Não vê, não presta atenção. Então, assim, foi também um processo pra você ter a sua cabeça de hoje. Sem dúvidas. E você tá solteira não é porque você fracassou, é porque você também não vai dar uma chance pra uma pessoa qualquer só para estar casada, né? No momento certo vai dar certo. Exato. No momento certo vai dar certo. No momento certo, gente, que esse momento certo seja
Daqui pro final do ano, tá? Que eu comi as uvas embaixo da mesa em dezembro do ano passado, meia-noite, ó, e tá chegando 31 de novo. Brincadeira. Brincadeira, porque no Walmart, no Publix e no Kroger não tinha mais uva. Inclusive, qual é o tipo de homem ideal pra você, assim, que você tem uma Com a minha lista? experiência, é um mais filho da puta. Não, sério, vai, fala melhor. Cara, eu tenho uma lista, a minha lista... Tipo assim, este seria perfeito pra mim. Quando eu falo, as E é pessoas... uma coisa simples. E olha, tem gente que fala, Andressa, você tá solteira porque você escolhe demais. Eu falo assim, gente, eu literalmente só tô pedindo pelo mínimo, que é respeito. Não mata ninguém, gente, é só um respeito. Eu só quero ser respeitada, entendeu? Sim. Um bom humor que, né, por favor... assim, é essencial. Mas eu falo assim, gente, se tiver todos os dentes, os da frente, eu já tô abrindo até a exceção dos de trás, mas se tiver todos os dentes da frente e me respeitar, eu já tô aceitando. minha barra é super low. Não, cara, eu brinco, mas de verdade, assim, é só, de verdade, é o mínimo. É alguém que vai me respeitar e alguém que queira estar ali, sabe? Isso, que eu quero ser escolhida. Eu escolhi estar nessa relação e eu quero que essa pessoa também tenha escolhido estar ali. É só isso. Sim. É só isso. Não é muito. Pra você ver, não é. Fala sério, não é muito. Não é muito. Aparentemente, até isso tá difícil, gente. Ser não, respeitada. Mas é porque vai chegar o momento correto. Precisa disso. Sim. Ah, Vamos fazer. Não, a cara dela, tipo... Vamos fazer. Eu tô esperando esse momento. Vamos fazer aqui o quadro, tipo, um date pra Andressa. Vamos fazer um quadro assim, tipo, Tinder do podcast aqui, porque... Não, e é difícil, depois que eu já tô aqui há tantos anos em Atlanta, vamos fazer um vai dar namoro. Vamos fazer um vai dar namoro. Depois de tanto tempo aqui em Atlanta, porque todo esse tempo eu morei aqui, eu nunca tive rematch, nunca fui pro outro estado nem nada. Então, assim, a galera que eu via nos aplicativos lá em 2017... casaram, divorciaram, têm seus filhos e voltaram pros aplicativos hoje. Aí eu falo, gente, se eu não quis ele lá atrás, que ele era solteiro e desimpedido, eu vou querer ele hoje com a bagagem depois de um casamento? Acho que não. Inclusive, você ficaria com alguém que tem filho? Sim. Não Sim, teria problema. Já me envolvi com pessoas. Já? Não foi um problema pra você, não? Não, o problema não foi os filhos, não. Ah, tá. Foram outros problemas. Sim. Não. No meu caso, eu queria uma pessoa que tivesse a ficha limpa. Inclusive, vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei na minha vida em público. Será que eu falo, cara? Abre o coração. Ai, meu Deus. Quando eu cheguei aqui em 2021... Baby, não assiste esse podcast. Vou falar bem rápido, ele não entende. Essa parte aqui. Eu me apaixonei por um cara. Tipo assim, ele era doido, mas... Mas sabe aquela pessoa que é tipo... a sua versão masculina? Cara, era muito. Tipo assim... Enfim. E aí, esse cara tinha tido um casamento. Ele era mais velho do que eu, tipo... Acho que ele era mais velho que eu, uns 10 anos. E você sabe, né? E aí, me incomodava muito saber que ele tinha tido um casamento. Que ele tinha um filho. Era uma filha, no caso, né? A menina já era mais velha e tal. E aí, eu ficava pensando, cara, acho que não vai dar certo pra mim, não. E aí, eu saí fora. Tipo assim, foi bem dolorido, sabe? Mas eu escolhi não ficar, porque na minha cabeça aquilo ali ia ser problema. Aí eu já caí fora, tipo, mesmo gostando do cara. E aí, eu fiquei pensando, cara, tem pessoas que você... ama, mas não é pra você. Tipo, sabe? Naquela situação, eu sei que tem muita gente, por exemplo, você não teria problema e tal, mas pra mim seria um problema, cara. Cara, assim, eu falo não tenho problema no sentido de que não seria algo que seria um motivo único de eu falar. Isso, não vou dar uma chance pra essa relação ir pra frente por conta disso. Não, eu conseguiria... normal. Mas egoísta, a minha parte egoísta de pensar em ter uma família, eu gostaria que ele tivesse a ficha limpa no sentido de a gente vai estar vivendo juntos aquela coisa pela primeira vez. E não vai ter um comparativo. Não vai ser tipo assim, ai, Andressa, você tá preocupada porque a criança não mexeu hoje. Ah, é normal. Na gravidez da minha ex era normal, a gente ia no médico e não era nada. Tipo assim, eu não quero saber como foi a gravidez dela. Essa é a minha gravidez, é o momento. Eu estou vivendo isso pela primeira vez. Ai, o neném aprendeu a andar. Ai, que fofo, é o momento mais especial. Ele já viveu aquilo e pra ele é tipo assim, ai... Sabe, eu sempre vou ficar aqui na minha cabeça, tipo, ai, será que pra ele foi tão especial quanto pra mim? Então, assim, a minha parte egoísta quer falar que, obviamente, se eu puder escolher, eu quero alguém que vá viver essa experiência comigo pela primeira vez, assim como eu.
Mas não é assim, um parâmetro, cara, ele tem filhos, deixa quieto. Sim. No caso da pessoa que eu me envolvi que tinha filhos, foi mais complicado, porque não era só o fato dele ter filhos, ele também era mais velho, mas tinha muito BO em... Era muito outra... porque, tipo, eu conhecia... Ele saiu de um casamento conturbado, e eu conhecia a ex, entendeu? Ixi. Então, assim, nunca me envolvi com ele, nunca tive zero interesse com ele. Romântico, enquanto ele era casado e tal, mas era assim, ele... Eu sinto, hoje olhando pra trás, eu sinto que se eu tivesse dado uma oportunidade, dado uma chance, hoje eu teria, assim, uma família, sei lá, 4 filhos e, sabe, teria talvez dado certo. Mas eu teria que abrir mão de muita coisa. Era, tipo, literalmente seria eu e ele contra o mundo, sabe? Ixi, e na época eu não tava disposta. E, assim, não ia dar. Não ia valer a pena tanto, né? Não. Sim. Não. No meu caso, também não. Eu preferia... Quando eu falo, você teve a chance do seu casamento bem aí, tá, mas não, o preço que eu ia pagar era muito alto. É que nem eu falei, tem pessoas que a gente ama e não é pra gente, e tá tudo certo. Sim. No momento vai chegar uma pessoa que se organiza. Nessa parte de ter um cara sem ter filhos, é porque eu ficava pensando, tem essa parte que você falou que você não vai viver as coisas pela primeira vez junto, como casal, e também tem a parte de tipo... Ai, cara, eu não sei, mas eu acho que seria um problema pra mim, sabe? No sentido de, tipo... A pessoa lidar com as crianças... Sempre vai existir uma ligação. Não sei, cara. Não ia dar certo pra mim. Eu não ia conseguir, não, assim... Sempre vai existir uma ligação com aquela pessoa. Lógico que eu não ia maltratar as crianças. Deus me livre, né? Mas eu acho que não ia ser aquele amor que nem eu vejo. Tem pessoas que são madrastas e tal. Elas amam realmente a criança e tal... E você não quer se colocar na posição de... Tem essa questão. Cara, eu tenho... Como que é que fala? Se eu sou madrasta, a criança é o quê? Minha? Enteado. Minha enteada? Eu não quero diferenciar o amor que eu vou sentir pela minha enteada do amor que eu vou ter pela minha filha. Eu quero amar elas iguais. Isso. Mas não é possível. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Então, tipo assim, eu sei que é uma situação onde eu me culparia. Isso. Porque eu não quero diferenciar as duas. Não é justo pra elas. Mas eu quero... Eu vou naturalmente amar mais a minha filha. E também então eu entendo. Isso. E também tem a questão... Você não sabe se a criança vai te aceitar também. Sabe? Tem então você isso. sempre vai ser aquela que... Mesmo que você não tenha nada a ver com o divórcio deles e tal, mas sempre vai ter aquela situação de tipo... Ai, a mulher do meu pai, que saco. Sabe? Tipo, se for menina, então, que elas são mais ciumentas com o pai e tudo. E é o engraçado porque o Tyler, ele tem os pais separados. E não me vejam, não olhem a família dele para ver isso, né? E assim, eles são ótimas pessoas, eles têm ótimo relacionamento, mas você sente que não é aquela coisa harmoniosa, sabe? Tipo... Sempre vai ter ali um sempre. negocinho. E aí eu fico observando isso, eu falo, caraca, graças a Deus que eu caí fora desse negócio. Assim, porque eu fico vendo agora, assim, eu presto atenção, né? Em todos esses detalhes e eu vejo que realmente seria um problema. Não era você fez a sua escolha. Exato. Mas enfim... Cara, a gente tá conversando já. Vai fazer 2 horas já, viu? Eu falei pra você, vai dar meia-noite, você vai falar, essa menina não vai embora, não cala a boca. Mas enfim, pra gente finalizar, que senão a gente vai ficar conversando a noite inteira. E eu acho que o nosso episódio foi bem terapêutico. Eu acho que fugiu, assim, do au pair, da vida, sabe? Foi uma coisa assim, terapia. Como é que é? Café com a au pair, com a ex-au pair. Exato. É isso. Mas o que eu ia te perguntar é, no geral, então você teve uma boa experiência, você indica o au pair para as meninas e tudo? Cara, sem dúvidas, como eu falei, é uma experiência que, se você vier, é o único conselho que eu dou, é que você venha com as expectativas baixas. Tem muito conselho válido, sim, no grupão. Eu sei que a gente usa o grupão como fonte de pesquisa, mas tem muita coisa tóxica. De novo, o grupão é tóxico. Foge. Nem todo mundo que viveu uma experiência... porque você não pode aceitar a família que não tem carro. Gente, nem todo mundo que teve uma experiência sem carro foi uma experiência ruim. Porque não aceita com família com 3 crianças. Tem gente que deu super certo com uma família com 3 crianças. Então, assim, a melhor experiência vai ser a experiência que serve pra você, de acordo com os seus objetivos, de acordo com o que você quer e o que você decide aceitar. Então, vem com a sua expectativa alinhada com aquilo que faz sentido pra você. Só isso. Só aí você já tem, assim, 80% de chance de dar certo. Só isso. E, cara, aproveita o au pair. Aproveita, assim...
Vive. Vive, porque passa. A gente esquece. É como eu falei, a gente tá sempre na preocupação do que vai vir depois, que a gente esquece de aproveitar o agora, que é o que a gente tem, entendeu? Então, vive o au pair, faça amizades, saia, beba, fique com gente estranha, tenha histórias pra contar, sabe? Pros seus netos, sabe? Faça viagens, cometa erros e... Cara, viva, viva, porque depois do au pair, hoje eu olho pra trás e eu falo, cara, eu vivi muito bem o meu au pair. Porque depois que você sai do au pair, você vira adulta na América. Sim. E depois que você vira adulta, você fala assim... A sensação que eu tenho é que quando eu era au pair, eu podia fazer qualquer coisa. Eu podia, assim, ó... ser rebelde, eu podia ser presa. Porque eu sentia que eu tinha, no meu caso, obviamente, de novo, o privilégio da família perfeita que eu tinha. Eu ia ter alguém que iria me resgatar, sabe? Que me tiraria da cadeia, enfim. E nem só a minha família, mas, tipo assim, você tá protegida. Você tá protegida pelo programa, porque tem leis. Que me tiraria da cadeia. Dependendo da situação, amiga, eu vivi. Eu vivi meu au pair. E depois que que eu saí do au pair, eu senti que, tipo assim, não, agora eu já não posso mais ser presa. Se eu for presa agora vai dar ruim, entendeu? Então, cara, enquanto você é au pair, vive. Só vive. Se você, depois do seu au pair, você vai voltar pro Brasil, cara, você vai ter crescido tanto. Você vai ser uma nova pessoa, você vai ter tanta história pra contar, sabe? Memórias deliciosas de viver. Viva. Se você for ficar aqui, a vida é totalmente diferente do au pair. É a realidade que bate nas suas costas, assim, sabe? Sem dó, sem massagem. Então, aproveita o au pair porque você tá protegida. É um momento de verdade você viver. Só isso. Faça amizade, gente. A amizade é muito importante. Muito, muito, muito importante. Obviamente, vai pros seus dates, vai atrás do seu marido, da sua família, se é isso que você quer, se é seu objetivo. Cara, boa sorte. De novo, lembra das red flags e tenta, sabe, não aceitar o mínimo só porque você quer isso. Procura certo, procura com calma que vai dar bom também. Mas, cara, as minhas amigas me salvaram, literalmente. Eu citei aqui a Carol, a Gabi também tava comigo todo o tempo, Bianca, enfim, e many outras, assim. É que a lista vai grande, assim. Mas, cara, as pessoas que você tem ao seu redor podem fazer do seu intercâmbio uma experiência, assim, ó, muito melhor. Muito, muito, muito melhor. Sem dúvidas. Façam amizades e vivam o au pair, assim, ó, intensamente. Porque passa. E passa muito rápido. Sim, é verdade. Aí. Então, já anota tudo que ela diz pra vocês virem todos preparados. Vai dar bom, gente. Vai dar bom. Aqui, ó. Ai, cara, inclusive, outra coisa que eu ia te perguntar rapidinho, antes da gente finalizar. Como que você restou algum amigo seu no Brasil? Tipo, cara, amizades? sim. Os reais ficam. Os reais permanecem. Eu tenho um amigo que nós somos amigos há 20 anos. E, cara, ele veio me visitar algumas vezes, eu volto pro Brasil, a gente se encontra e os de verdade permanecem. Quando eu falo de verdade é até injusto, porque eu tenho muitos amigos que a gente perdeu o contato porque, cara, é natural. É a vida mesmo. Eu não tem como você compartilhar uma rotina onde eles não fazem parte, porque eles não vão entender. E eu não faço mais parte da rotina deles, então tem coisa que eu também não vou entender que tá acontecendo com eles. Mas tem aquela galera que, tipo assim, você fica anos e anos sem se falar, mas quando você se encontra, é como se você tivesse se visto ontem. Então, tem a galera que fica. Você perde, obviamente, contato com muita gente. Lá, aqui, são de novo. É natural. Os ciclos que se fecham. E até eles se fecharem, tá tudo lindo, tudo belo. E tá tudo bem quando eles se fecham também. Move on. É natural, é o ciclo da vida. Mas os de verdade mesmo, que querem fazer acontecer mesmo, ficam. Sim. Eu tenho bons amigos no Brasil. E sobre o American Dreams, você acha que é real? Todo mundo tem essa percepção, né? Porque quando a gente tá no Brasil, a gente fala, eu quero ir viver o American Dream, que todo mundo fala e tal. Mas pra você foi assim? Não foi, porque eu nunca tive o American Dream. De novo, eu tinha... Os pezinhos no chão. Os pezinhos no chão, só mais uma Silva. E eu nunca tive. De novo, e sempre as decisões eram assim, não era nada planejado. Tipo, tô acabando a au pair, eu vou estudar aqui. Não, caiu no meu colo no último minuto, falei, ok, vou aceitar. Depois, vou ficar como nani, também aceitei. Depois, sabe? Então, tipo assim, é sempre algo que foi acontecendo. Sim. Hoje, eu me vejo aqui, assim, permanente por um tempo, mas não é uma coisa exata na minha vida, como eu falei. Hoje, eu tô com vontade de me mudar pra Flórida, porque tô com isso na minha cabeça, em breve, quem sabe vem aí. Eu não criei... Até, sei lá, um tempo atrás eu tinha... Eu meio que entendia que aqui as minhas raízes tinham sido criadas aqui.
Só que depois de tudo que eu passei aqui, depois dessa minha jornada de tanto tempo aqui, cara, eu não tenho mais raiz em nenhum lugar no mundo. Essa é a verdade. Eu quero mudar pra Flórida, mas como eu falei, a Barcelona tá me chamando, a Espanha, e cara, eu pertenço ao mundo. Eu não tenho esse American Dream. Eu acho que o que eu consigo fazer aqui, eu consigo fazer em qualquer lugar do mundo, porque só depende de mim. E, enfim, obviamente, de oportunidades e tal, mas assim, no final do dia mesmo, é up to me. Depende de mim e é isso. Eu vou fazer acontecer, seja na América, seja na Europa, seja aonde for, inclusive no Brasil. Que Sim. Não é tipo assim, nossa, eu nunca voltaria pro Brasil. Voltaria com certeza. O Brasil é minha casa e ano que vem tem Copa e a gente acredita no Hexa. Exato. Inclusive, você comprou o ingresso, conseguiu? Cara, não. Mana, eu preciso comprar. Olha, vou tentar comprar. Vai abrir, vou te falar, hein? Vai abrir dia 11 a nova... Pra você se inscrever. Pra aqueles... Pré-venda. Pré-venda. Eu vi a galera comentando hoje, né, que vai ter jogo aqui, inclusive, do Brasil e tal. E eu acho super legal. Cara, de novo, no começo aqui, ó, do podcast, descontrole financeiro. Então, não, eu não tenho condições de comprar. Significa que eu não vou? Não, porque eu sou irresponsável. Então, provavelmente eu vou comprar sim. Mas eu tô manifestando que esse ingresso vai chegar até mim por outros meios, entendeu? Tipo, através da empresa que eu trabalho. Tipo assim, toma. Entendeu? Porque é possível. Então, eu tô manifestando que vai acontecer, entendeu? Eu vou assistir um jogo do Brasil aqui no Mercedes e vai ser super legal. Vai ser, assim, incrível. E se não for, a gente faz tailgate na porta. A gente vai lá faz a bagunça lá, vai dar entrevista pro Defante e faz a nossa zona aqui, ó. Verde e amarelo aqui na cara e... Cara, eu quero muito, eu vou tentar. A gente vai tentar, né? Mas não sabemos. Mas que nem você falou, se não der certo, a gente vai lá. Cara, vamos assistir num bar, vamos colocar um telão, vamos... E o legal é que, tipo assim... Minha mãe tava falando, né? Deve ser perigoso e tal, é loucura. Só que não. Aqui não é que nem no Brasil, que é tudo desorganizado. Ninguém vai, né? Não. Eu lembro que eu fui no Super Bowl aqui, nos jogos do... Lembrando que eu não tô falando que o Brasil é desorganizado, não, senão o pessoal vai me tacar hate. É só porque, assim, porque às vezes, em jogo de futebol assim, o pessoal é mais violento um pouco e tal. Sim. Mas, cara, acho que não. Mesmo trazendo o lado brasileiro, esse ano eu fui num jogo do Brasil, assim, da minha seleção, né, São Paulo. Eu fui num jogo do São Paulo na Flórida. Era São Paulo contra o Flamengo, que são as torcidas, as maiores torcidas do Brasil. Então, assim, sim, são as maiores torcidas do Brasil. Desculpa, palmeirenses, que é São Paulo e Flamengo. E era um jogo super legal. E, cara, foi incrível. Acho que foi o que me brilhou meus olhos pra Flórida. A gente fez, tipo assim, o tailgate. Então, tipo assim, a galera fazendo churrasco, música, bebidinhas, assim, e todo mundo curtindo. E misturado, assim. Tinha flamenguista com São Paulino e todo mundo, sabe? Então, assim, eu acho que dá certo. Porque aqui tem as torcidas e tem as torcidas organizadas que vêm do Brasil e tal, que mantém aqui. Mas, assim, não é aquela loucura que é no Brasil, sabe? Tipo assim, de espancar torcedor só porque tá com a camiseta do time oposto. A minha mãe tava pensando isso, né? Eu acho. Eu falei, mãe, aqui é tão tranquilo, o pessoal não vai ninguém fazer nada disso pois e tal. É, tipo, você vai conseguir de boa, claramente, ir num jogo do Brasil com a camiseta da Argentina. Ninguém vai te matar por isso, ninguém vai te espancar. Vão te, sei lá, te cercar no Marta e te encher de porrada porque você tá com uma camiseta escrito Messi. Gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Pode até é o esporte. Verde, amarelo e Messi atrás. É isso, ninguém vai julgar, vai julgar. Tá tudo bem. Então, vamos para o nosso ping-pong, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira, minha filha. Vai ser bem rápido esse, que às vezes eu faço umas perguntinhas mais longas, mas vamos fazer rápido, porque, né, você tá tarde, você tá cansada e tudo. Café ou chá? Chá. Praia ou montanha? Praia. Inclusive, qual lugar da Flórida que você quer mudar? Cara, eu tô doida pra ir ali pra perto de Miami. Ali. Não Miami, mas eu moraria em Boca. Eu amei Boca, Deerfield. Eu gosto daquela área ali. É bom. É bom, assim, pra quem gosta do calor, do clima e tudo. Mas acabei de voltar de Orlando e, cara, eu amei que Orlando tá no meio de tudo. Tipo, tem o melhor dos dois mundos. Então, também eu consideraria, talvez. Sim. Inclusive, eu morei em Jacksonville. Sério? Você gostava? Não, você falou que não... Cara, eu não sei se... Assim, eu não gostei do clima. Isso aí eu sei, não é indiscutível. Eu não gostei do clima mesmo. Embora eu morei uma boa parte da minha vida no Pernambuco e tudo mais, né? Mas aquela sensação do... Sabe, quando você põe a mão assim no seco, ela fica preguenta, assim, a umidade, sabe? Umidade da Flórida. Isso. Exato, eu não gostei muito. A região que eu estive, não tinha muita coisa pra fazer, era mais praia.
andar de bicicleta e tudo mais. Era tipo assim, sabe? Então, e também foi, acho que eu me traumatizei na Flórida porque foi o período do meu au pair que eu fiquei muito solitária também. Tem isso. Então tem essa parte também. Mas pra passear, claro, Miami, já fui em Miami, eu amei. Eu gosto da... Cara, a parte vibe. boa, você citou, eu vou voltar pro au pair, mas a parte boa que você citou de ter se sentido solitária no seu au pair, é por isso que eu falo que é importante amizades. Mas tem estados que não tem tanto au pair. Eu tive sorte que aqui em Atlanta tem muita au pair brasileira. E, gente, tem muita gente boa aqui, sabe? Tem muita gente que acolhe. De novo, essas amizades que eu fiz que me salvaram. A Marcela, que o Eric citou na última vez que ele veio aqui, são pessoas que realmente, gente, ainda existe gente boa, sabe? Sim. E eu cito isso com carinho porque, por exemplo, eu lembro que teve um Natal, acho que foi de 2019 pra 2020, enfim, a Suelen. Suelen é famosa no grupo lá, porque ela também é das antigas. Sim. E eu lembro que ela postou no grupo assim, gente, quem não tem onde passar Natal, quem vai ficar sozinho, vamos todo mundo se reunir. Cara, ela tinha zero, assim... Por que ela abriria a casa? Nem sei se era a casa dela, mas por que ela, sabe, chamaria gente estranha que ela nunca viu pra reunir, pra não passar o Natal sozinho, sabe? Tipo assim, é muito importante. De novo, eu volto nas amizades, gente, é muito importante no au pair as pessoas que você tem ao seu redor. Porque, cara, era um Natal que certamente eu ia ficar morrendo lá na depressão, na homesick, vendo os stories de todo mundo feliz no Brasil. E não, eu tava, tipo assim, em out com uma galera que eu não conhecia, que eu passei a conheci mais gente, enfim, e é muito importante. Sim, com certeza. Eu não celebro o Natal por questões, convicções, enfim, mas essa parte de você ver os stories das pessoas. Porque o Natal, gente, querendo ou não, o Natal é um momento em família. Sim. Então você pensa na sua família, mesmo que você não celebre, no meu caso, né? Então você ficar em casa, vendo aquelas coisas, lembrando da sua família, óbvio que você vai ficar depressivo. E tradições diferentes. Então, assim, qual é o nome dela? Suelen. Beijo, Suelen. Salvou aquele Natal. Não só pra mim, mas pra muitas au pairs que estavam aqui na época. Suelen é maravilhosa. Inclusive, esse Natal você vai passar com quem? Esse Natal eu vou passar com a minha família daqui, né? Minhas amigas. Sim. Eu tenho uma amiga aqui que tem uma fazenda e a gente vai pra lá ficar com os filhinhos dela, que eu amo muito. Ai, que legal. Vai ser super gostoso. Sim. E minha irmã tá vindo também do Brasil. Minha irmã postiça tá vindo do Brasil pra passar com a gente. Então vai ser mais especial. Sim, ai, que legal. Vamos lá pra próxima. Era pra ser rápido. Desculpa. Dia ou noite? Noite. Filme ou série? Filme. Comprar ou economizar? Comprar. Planner ou improviso? Improviso. Trabalhar sozinho ou em equipe? Sozinha. Conversa longa ou papo rápido? Ai, papo rápido, não gosto de conversas longas. Cara, super conversa longa, ainda mais quando, sabe, a ideia bate assim. Sim. O tempo você nem vê o tempo passar. Você nem vê. Eu adoro, assim, quando você tá conversando com aquelas pessoas que o assunto não acaba, sabe? Sim. Você tá super à vontade. Papo longo. Brasil ou Estados Unidos? Brasil. Frio ou calor? Frio. Viajar de carro ou de avião? Avião. Arrasou. É isso, cara. Ai. Mana, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Sério. cara. Eu adorei essa ideia. Muito sucesso. É incrível que você dá a chance das pessoas se expressarem aqui, compartilhar as histórias. Cara, eu desejo muito sucesso de verdade, porque é um espaço muito gostoso, muito agradável. E, de verdade, eu acho que pode ser uma fonte pra ajudar muita gente, mais que o grupão, inclusive. Pra compartilhar as experiências boas, ruins. É muito importante que as pessoas tenham esse ponto de vista, sabe? De uma forma tão natural, assim. Muito melhor do que um grupo, um post que a gente vai escrever Anônimo. no grupão, tentando, assim... em anônimo, tentando, sabe? Diminuir tudo. Eu acho bem legal. Muito obrigada por ter vindo. E eu que agradeço. Você é uma pessoa... Cara, é engraçado, porque quando as ideias batem, a conversa passa e você nem vê. O tempo passa e você não vê. Flui. Sim. Mas enfim, muito obrigada. Quando Eu que quiser voltar, agradeço. esteja à vontade, volte sempre. Vou. A gente pode falar sobre o seu quadro. The One. Não, o seu quadro vai dar namoro. O quadro vai dar namoro. Vou deixar aqui, gente, ó, o link. Me sigam no Instagram, tá? Ó, like no Bumble. Eu nem uso mais, gente. Eu instalo. Não, Hinge. Hinge. Ai, todos eles. Gente, pode vir. Não garanto que eu vou nos encontros, tá? Porque eu também marco e aí na hora eu dou ghost. Porque eu sou tóxica também e tá tudo bem, tá? Na terapia a gente aprende que a gente também é tóxica e que a gente também é vilão nas histórias das outras pessoas. E tá tudo bem, a gente passa pano. E tá tudo bem. Obrigada. Imagina, foi ótimo, foi um prazer. Gente, muito obrigada por terem assistido até aqui. Curte, comenta e até o próximo vídeo. Tchau!